Bora, pessoal. E aí, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo. Mas toda hora é hora da gente fazer uma bela fofoca e comentar aqui os bastidores da advocacia, né? Rapaz, hoje ele começou devagar. Não, até porque hoje eu tô. Quando Cláudio Vieira nunca é dia como é que é? É, De falar mal dos outros. todo dia é dia de falar mal do outro. Não, mas é porque hoje eu ia falar que eu me esqueci, mas assim, bora pessoal, né? Sejam bem-vindos ao Pode Apelar, o podcast que já surgiu com audiência melhor do que a OAB TV Paraíba. Né? Eu ia soltar essa, eu me esqueci, mas já que você lembrou, já tá falando, né? Nossa audiência ainda é maior. Que pariu. Corta aí. Não, cortar. Você tá por fora, meu irmão. Galera, Começou. eu tô mentindo? Não tenho nada a ver com isso. Ah, não. Assuma a seus nossa audiência é muito maior. eu tenho Assuma certeza. seus BO. Tu já assistiu ao BTV? Eu não sabia nem que tinha. Pois é, tá aí explicado. Tu já assistiu? Não. Pois é, Ramon, tu já assistiu? Também não, ninguém assistiu. Ramon tá perguntando o que é isso. Mas isso aí, hoje estamos com um convidado extremamente especial, um amigo, quase irmão, que as eleições me deram, Jonathan Rocha, advogado sertanejo. Mas antes da gente começar o bate-papo, temos alguns avisos para dar. Em especial, vamos agradecer aí ao pessoal da PEC Brasil, eita, travau. PREC Brasil Nordeste, aí, nosso patrocinador que já nos forneceu já alguns Se materiais. vocês pararam para perceber, o áudio tá melhor, a câmera também tá melhor, Pois é. né? Então tem um microfone de já qualidade. nos auxiliou aqui com todo o maquinário aqui de microfone e câmera e tal. E também a Aluna Marketing, né? Que eu quase falava que era Aluna Recepções, mas é Aluna Marketing. Ramonzinho dos salgados, né? E aí, estamos agora com a qualidade de vídeo e áudio muito melhor para que vocês possam aproveitar o melhor do podcast. Outro aviso importante que vocês podem estar percebendo, tá faltando uma pessoa no podcast, e antes que achem que ela foi expulsa, porque até a pessoa mesmo, não vão me tirar do... Peraí, pô, o espírito não tá aqui não, pô, não precisa olhar pra perto não. E até que você como é que é? Miga tava falando, vocês não vão me expulsar do podcast, não. Eu fiz, quem é que tá te expulsando, doida? Ela viajou pra Ela Europa. viajou pra Europa, foi Porque vocês sabem, a rica da situação aqui é ela, né? Aí Salomão, nós somos pobres mortais e ela, né? E ela foi curtir o verão europeu. Então, hoje ela tá curtindo. A essa hora, deixa eu ver. A gente tá gravando numa sexta-feira, 6h30, 4 horas de diferença. São 10 horas da noite, aproximadamente. Ela tá em Lisboa, curtindo agora. Tava andando em Paris, né? Não, hoje tá em Portugal. E é? É. Ela tá fazendo literalmente um Eurotour. Aí parece que amanhã ela vai pra Madrid. Show. Portugal ou Não, ela tá em Lisboa hoje, parece que ela vai pra Madrid. Portugal ou Pernambuco em pé? A Guiana brasileira. Guiana brasileira. A Guiana brasileira. E aí ela não está aqui por questões de, literalmente, que a rica está de férias na Europa. Teve que viajar, né? Não tem Veja, como a gente... depois de Nelson Williams vem Micaele, né? Micaele Domingos é Micaele Domingos nova empreendedora do ramo advocatício da Paraíba. da Paraíba, direto de Santa Rita. Puta que... Mas é isso. Não tá ajudando não, velho. Mas é isso, galera. Vamos passar aqui a bola para João Erli aí falar um pouco e não comer muito tempo. E vamos deixar Jonathan se apresentar aí direito pra galera de todo o Brasil. Vindo, viu? Valeu, obrigado de irmão. verdade. Você Obrigado foi pelo convite. um cara que a gente também já tava no radar para você vir pra cá e tudo. Como também tem alguns outros já no radar. O problema é sempre é calendário, porque, enfim... Para quem não sabe, os bastidores também daqui é sempre muito complicado a gente conseguir montar uma estrutura dessa e todo mundo tem que estar presente, né? Então são três pessoas no podcast, mais Ramon, que para mim é o mais importante aqui, tirando todo mundo. Não pode faltar Ramon, porque senão não funciona nada. Não, sem Ramon aqui já era. Não funciona sem Luna nada, Marketing não pode... Não funciona nada e assim, querendo ou não, você tem que ainda adequar toda essa rotina ao convidado, né? Então, geralmente, é um pouco... a parte mais complicada do podcast, na verdade, eu acredito que essa logística de agenda. Mas, de toda forma, bicho, muito obrigado por ter vindo, ter topado essa, eu costumo dizer, essa loucura da gente, né? Que esse podcast nasceu de uma loucura e manteve... Que tava no meio, né? Esse maluco também tava na campanha com a gente. E aí, eu quero saber de você, como é que você está, foi que você
esperou pra estar aqui, né? Porque, querendo ou não, não é rotineiro da gente, né? Tá fazendo podcast. Mas eu e o Salomão, pelo menos, aí a gente já tá, Já tá com um pouco de... pegadinha aí. Diz aí, Jonathan. Para mim, primeiro agradecer o convite, né? Eu fico lisonjeado de estar participando do Pode Apelar, até porque Salomão sempre conversou comigo, sempre demonstrou esse interesse. Pô, velho, eu quero fazer um podcast, eu quero, assim, ele sempre conversou comigo. Aí ele chegou até a brincar mesmo, ele fez, olha, a gente vai montar, mas você tem que ser meu monarca. Eu disse, Salomão, você é o monarca, velho. Você quer alguém pior do que você? Assim, Não, pô, porque eu falei que eu queria alguém caótico. Eu fiz, você tem que ser o meu cara eu caótico. digo, bicho, não problema é tem. que- Você é o cara Juntou caótico. 3 caóticos aqui, né? Eu, tu e Micael, né? É. E agora o quarto, né? Não, mas mais perto de vocês eu sou O tranquilo, João tá um velho. santo aqui. É um santo mesmo. E aí, bicho, como é que tu estás? Como é que tá? O olho chega a tá tremendo aí Tá do nervoso. estresse. Como é que tá a tua advocacia lá no sertão, pela região de Patos, Cajazeiras, Tabira? Mas está bem, graças a Deus. A advocacia em si é um trabalho que requer muito esmero, uma dedicação quase que exclusiva, não é? Então, eu sempre me desdobro entre estar meu escritório profissional em Patos, então eu fico entre Patos e João Pessoa, tem o suporte. Sempre sou acolhido no escritório de Salomão, de Cláudio, Patrick, o pessoal sempre me acolhe, eu fico... Porra, foi mal. Processo aqui. Mais uma vez a operadora. Já você comenta esse processo aí que ele Tá tá muito ficando interessante. puto com esse negócio já. Já você comenta esse processo aí que ele tá bem interessante. E aí, a advocacia é isso, né? Essa loucura de você um dia tá no sertão, outro dia tá na capital, ou com o Micaelo, outro dia tá Tá na Europa, tá né? na Europa, Europa. né? Então, assim, Em Santa Rita também. em Santa Rita. Então, assim, transitando entre as mais diversas áreas do direito. Então, a advocacia é isso. E Jonathan, tu tá com quantos anos? Rapaz, Rapaz, de idade ou de profissão. Não, de idade mesmo, pô. Rapaz, Porque se isso for de idade, tem em 58. Jonathan não. Isso é uma pergunta que geralmente quem responde é minha esposa. Eu sempre olho pra ela e aí? Mas 32. 32 Eu acho tá que é novo, 32. Tu começou a advogar com quantos anos e por que tu escolheu essa bendita sofrição, como eu chamo? E não é uma profissão isso aqui, isso é sofrição mesmo. Rapaz, a advocacia, eu acho às vezes que não é você que escolhe ela escolhe você. Então, assim. Mas, assim, eu tenho uma história de luta, assim, de participação em movimentos sociais. Então, isso sempre. Eu sempre tive essa participação em movimentos sociais, sempre bem inserido na política também. E a advocacia foi um meio de Ligar tudo isso, né? ligar tudo isso e de, às vezes, combater essas desigualdades. Assim, eu acho que quase todo mundo começa na advocacia querendo ser aquele super-homem, né? Não, eu quero ser um herói, resolver o problema de todo mundo. Então, acho que todo mundo começa assim. Então eu comecei, não fui diferente e também penso que no dia que eu perder Esse tato. esse tato, eu já disse assim, ó, no dia que eu perder esse tato de achar que não posso transformar a vida de alguém, que eu deixo de advogar, porque aí não vai fazer sentido você advogar só por dinheiro. Se for só por dinheiro, não advogue. Você tem que sentir prazer também em ver que está fazendo a diferença na vida de alguém. Qual era o movimento social que tu participava? O que é que tu fazia? Rapaz, movimento social sempre relacionado eu fazia parte de uma pastoral do menor, e aí eu já... Assim, Eu fiz também durante um tempo. Desde
assim, eu cresci na pastoral do menor, porque minha mãe era, minha mãe era membro e me levava para eu conhecer A mesma coisa. Cara, Minha mãe tu- participava da pastoral de rua de Padre George, na época Ó, que ele era da Padre filha, George, da o filha filho da misericórdia. misericórdia. Eu fazia parte também da Pronto, pastoral de minha mãe, rua. minha mãe ia, e na época, acho que o dono do Qual era o nome da tua Framboá, mãe? Ana Tereza. Cara, será que eu conheci tua mãe? Bicho, eu não agora, era muito tempo atrás, foi 2014, E sim, 2013. era a época que eu ia. Então provavelmente a gente se bateu lá. Eu ia em 2013, 2000, porque Então, foi mais ou menos eu, na época que a gente se eu, bateu porque lá. eu, O dono do Framboá, tu chegou aí lá no Framboá, recolher os alimentos e eu tal. sei quem é o dono do Framboá, porque acho Ele era da pastoral que eu também. nunca cheguei lá pra... Pra tu ter noção, na época, o dono do Framboá, ele era da pastoral e ele chegou a... Ele fazia o seguinte, quando chegava no final do dia, tipo, um exemplo, eu fiz muito arroz. Então, tipo assim, ele pegava o arroz que não era comercializado no final do dia, mandava a gente ir lá, acho mais ou menos por volta de 8 horas, que o shopping fechava às 10, e ele já deixava tudo empacotadinho, pô, nas marmitinhas, o arroz e o feijão, tipo, excedente massa. do dia, tá ligado? Eu- Aí separava a comida dos funcionários e que- da gente, pra gente pegava lá. O que eu fazia e a gente muito, ia porque fazer a pastoral. tinha aquela, falando novo, caçarola, né? Tinha aquelas caçarolas, aí tinha um feijãozinho, um arroz, a gente montava as quentinhas ali dentro, lá na Filhos, e passava Que era ali atrás da Promac, né? Aí já Promac, ainda não. Não, mudou a casa. Mudou só. a casa, foi Mais pra frente. mais pra frente. Pronto, não. Eu peguei bem no comecinho, mas eu não era engajado quando era atrás da Promac mesmo. Ali Quando atrás da Promac quando eu era peguei- dali. Não, quando eu comecei a frequentar, eu já tava naquela casa mais pra frente, entendeu? Não, eu peguei lá atrás. Ah, não, ali eu acho que foi umas 2 vezes só, assim, pra ver a missa. Peguei lá atrás, irmão, naquela primeira casa. Ah, não, aquela ali eu não peguei não. E aí aconteceu que a gente só pegava o arroz e tal, montava lá as quentinhas, a gente marcava, era tipo 8 horas da noite. Era mais Aí ou menos esse montava horário, né? as quentinhas assim, aí quando dava umas 8h30, 8h40, a gente ia Chegava pegar a a van. sopa. Chegava a van. O teu era van? Era Kombi. Era Kombi, A pô. Kombizona branca. A Kombi a gente fazia umas 4 voltas pro pneu começar a dobrar. Tinha uma folga, tinha uma liberdade. Era. Mas, bicho, Jonta, isso aí que ele falou de. É só voltar um assunto, é muito bacana porque. E aí, peça até vem aqui, né? Vamos o juridiquês. A mãe de Jonta, até hoje, ela trabalha nas questões sociais, lá em Patos. Ela tira longo tempo do seu dia para auxiliar. Hoje ela está com O projeto Amigas Viva a Vida. Amigas Viva a Vida, que serve para auxiliar o pessoal que está fazendo tratamento oncológico. Show de bola. Inclusive, ela está pedindo, e quem puder, pessoal, e quem estiver assistindo aqui, Rapaz, eu e acho quem que eu vou puder botar sua mãe em ajudar, contato com o pessoal. Tem uma aqui no Cetrim, aqui do lado, inclusive. Minha esposa trabalha lá, né? Ela tem uma associação chamada Amigas do Peito. Ela funciona lá para Até câncer de mama. é similar, o Pronto. Amigas Viva a Vida. Lá eles compram prótese mamária. Pronto, só que aqui eles fazem na Doação época, de geralmente, cabelos. não durante o ano inteiro, mas intensificado bastante entre setembro, outubro e novembro, a questão dos exames, porque é uma Isso. clínica de diagnóstico por imagem aí. Então acho que era bom até depois eu passar o contato lá do pessoal para, se for necessário, Com trazer o certeza. pessoal de Patos para cá para fazer esses ser exames. bacana. certeza. E aí, eu peço, quem tiver aí, sei lá, você tem uma roupa bacanazinha que você não usa mais, eles têm lá tipo uma quermessezinha para fazer um bazar para Esse valor ser vender. revertido para E esse valor, o valor que eles arrecadam, se Revertido. reverte para o pessoal que está fazendo tratamento oncológico. Então, quem quiser e puder ajudar aí, Amigos Viva a Vida, qualquer ajuda será muito bem-vinda, que é um projeto social muito bacana e muito bonito, lá no Sertão de Patos. Hoje, Paraíba, quer dizer. hoje a casa, assim, só para complementar do Amigas Viva a Vida, ela tá aberta 24 horas para familiares dormirem, porque vem muita gente ainda mais do interior, né? Patos é um interior, é sertão, então assim, vem pessoas de outro... Patos é a capital do sertão, né? Como Capital é que do chama até? sertão. E aí, assim, o pessoal vem de todo o interior da Paraíba e de outros estados. Sertãozão mesmo, Isso. Diamante, E aí, Conceição. às vezes, não tem nem onde ficar. Então, às vezes, a casa serve então, para essa também ajuda. presta tanto para os familiares dormirem, tomar um banho, ter dignidade no tratamento. Show de bola, cara. Isso é importante demais. Cara, a casa é muito bacana porque sabe aquilo que prelece o artigo 5º da Constituição?
É como se a casa tentasse garantir aquilo que fala o artigo 5º, né, de saúde, dignidade, não sei o que, para o pessoal que está fazendo tratamento oncológico, que é um tratamento muito caro, Muito caro. como também os familiares, que também não é fácil você estar acompanhando alguém e tem gasto com locomoção, alimentação e por aí vai. Então é um trabalho muito bacana. E outra, é porque Jonathan também não falou, mas Jonathan também é parente de um dos fundadores do PT de Patos. Fundador. Aí também, assim, a advocacia também vê um pouco disso, porque eu venho mais daquela perspectiva progressista, não é? Então, tem aquele estudante... Quem é teu parente que foi o fundador lá? O pai. Meu pai e meu tio, eles foram os revoltosos da família. Como é o nome do teu pai? Meu pai é Ivanildo. Pai, E eu aí? não sei, mas eu acho que eu conheço. Ivanildo. Tu conheceu doutor George Abílio, que era médico lá em Patos, Conheci. envolvido em política. Pronto. George é meu tio, pô. E aí? Minha Patos, família toda Você envolvida em falou política. nome, sobrenome. Pronto, Valcelon, tu sabe quem é? Com certeza. Pronto, todo Valcelon mundo conhece o Dr. Valcelon em Patos. Pronto, meu primo é casado com a Melina, filha de Valcelon. Médico, Todo mundo lá em casa. oftalmologista, advogado também. Advogado também. Agora ali é uma sumidade, pô. Aquele cara ali, o cara inteligente, é brincadeira, pô. Um cara Dura fantástico. tu, Uma pessoa- sabe aquelas pessoas que você senta pra conversar, você tem vergonha? Eu sou assim com o Valcelon. Não, o cara, deve ser foda. Eu tenho vergonha de conversar com o Valcelon. Ele é uma pessoa meu maravilhosa, irmão. gente finíssima. Porque aquele cara é inteligente, você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo. É você sentar com ele, se você disser assim, eu sou um merda, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Na minha vida. Aí eu é não sei de pesado, nada. aí é pesado. Pô, o cara é muito Não, mas inteligente. quando você encontra uma pessoa assim, tipo, o cara é muito inteligente, e quando você começa a falar, cara, eu tenho muito o que aprender aqui, com dá certeza. o bate-papo dá um gosto, né, velho? Sim, ele é uma pessoa que você tá conversando com ele, você vai aprender. Então, assim, aproveite aquele momento e ele é um cara fantástico mesmo. Tanto como médico, Quanto como pessoa, advogado, e a pessoa dele É outra, fantástica. exatamente. Agora Fantástico. uma pessoa também que é bacana de você sentar é o pai de Jonathan, bicho. Ei, as histórias Vamos chamar ele pra vir pra cá, né? Então, é muita Meu história, pai, viu? Porque meu pai Ah, foi... já pra começar, o pai de Jonathan foi da Marinha Mercante. Então ele Tóquio, não sei o que, não Ele sei o que. viajou assim, o todinho. mundo todo, conhece o que você imaginar, Estados Unidos, Japão, países da Europa, assim, o que você imaginar ele conhece. Foi... E aí pronto, aí ele se mete nessa de política por conta do trabalho dele, da Marinha Mercante, né? Ele, na época, redemocratização e tal, governo Collor, tudo isso, e aí Collor tomou algumas medidas que, para ele, quebrou a Marinha Mercante Nacional, assim, muita gente desempregada, e aí ele se envolve né, em política partidária. eu tenho certeza. Ele se envolveu pouco em política partidária, mas assim, Parte sindicato, ele foi bem atuante. ele foi bem Tenho atuante. certeza absoluta que seu pai e meu avô já se bateram Com certeza. dentro dessa fundação. Se você chegar em Patos e falar Meu avô, pra você ter noção, pô, meu avô foi, João Cosme de Brito, meu avô foi um dos fundadores do PDT, pô. Porra! Tem noção? parte de história também. Tu é doido, pô. Você tem noção não. Bicho, lá no sertão, o pai de Jonathan é tão conhecido como essa história de fundação do PT, que o irmão de Jonathan também é o mesmo nome do pai. Tá rindo que eu tava pensando que eu vou falar. É o mesmo nome do pai, que é Ivanildo Filho, né? Qual é o nome do pai? Ivanildo Rodrigues. Ivanildo Rodrigues de Lima. De Lima. Aí o irmão de Jonathan é Ivanildo Rodrigues de Lima Filho. E Ivanildo é servidor público e tal, né? Ele Militar. é militar, capitão da PM e tal. Mas então, chamam ele de capitão do PT mesmo. Meu irmão. Pronto. E o pessoal Ivanildo fala, fica. e o pessoal fala advogado do PT, ninguém vai esquentar. Agora, na época era tenente do PT, ele ficava virado. Porra, velho. Tá vendo aí? Atualmente capitão do PT. Aí assim, ele tinha que expressar, eu não voto, olha.
E o, Mas, o pior é que o irmão porque dele, senão- ele nunca declarou voto a Ele é um- nada, tá ligado? O cara A nada. tranquilo, Não gosta de política. Não se envolve em política, você não vai ver ele comentando com absolutamente ninguém, Nada. pronto, ele não frequenta bar, mas nem numa mesa de bar ele comentaria, assim, nem uma conversa banal. Ele não conversa sobre política, mas aí Pegou a pecha. pegou a Pegou a pecha, pecha, velho. por conta de papai e meu tio, do tenente do PT, hoje capitão do PT. Ixi, Maria. E corintiano roxo. Não, aí não. Aí não. Gosta de Corinthians, não é? Palmeiras verde, meu Ah, amigo. minha senhora. Aí é palmeirense verde. Meu amigo. Jonathan, vamos lá, cara. Como é que tu começa tua história na advocacia mesmo, assim? Que hora que você diz, esse bicho, peguei a OAB, o que é que eu vou fazer? Onde foi que tu botou a cara pra pegar a tua primeira causa? Rapaz, e aí a minha história começa como quase todo mundo, né? Como é que começa a advocacia de grande parte dos advogados? E agora o que é que eu faço? Rapaz, segundo o Ariano Suassuna, não passei no concurso, É. não sou juiz, não sou promotor, não sou delegado, tô desempregado, não tenho nada pra fazer, você é advogado. Vou virar advogado. Eu não sou bom em matemática, não sou engenheiro. É. Eu não gosto de abrir bicho, eu não vou ser médico. Você Se médico. sou bom ser advogado, É. vai ser isso aí. Ah, desempregado você é Nem dá certo advogado. eu ser padre, né? Então pronto. Aí você é advogado. Mas assim, como começa a grande maioria? O divórcio da tia. É. É assim. Todo mundo tem uma tia, alguém que chega e fala, ei, e aí? Então assim, começa nisso, né? Primeiro que a minha advocacia, todo mundo sai da faculdade assim, não, vou transformar o mundo. E aí assim, não é uma crítica o pessoal coloca muito que o pode apelar, diz, não, não é. Mas assim, na época que eu tirei a carteira, todos os meus colegas receberam a carteira. Quando eu fui receber a minha, a gente passou todo mundo junto na mesma OAB, junto, Mesmo exame, né? no mesmo exame, no primeiro, graças a Deus, mas assim, a relatora do meu processo adoeceu, Putz. não indicaram um substituto. E atrasou. E assim, atrasou, mas assim, não só atrasou, veio Carnaval, Semana Santa. Eu esperei. Aí veio o São João, empates, aí tem que esperar acabar o São João. Que é assim, aí o pessoal, o ano começa no Brasil depois do Carnaval, mas para o AB começou depois da Semana Santa, porque acho que foi o período mais ou menos que eu recebi a carteira. Assim, todos os meus colegas tinham carteira e eu não tinha, e eu tinha sido aprovado com eles. Rapaz, sabe o que eu tava me lembrando um dia desse, Salomão? Que eu esqueci até de comentar. Quando eu fui receber minha carteira, o presidente da época, o presidente do PMDB municipal, mandou uma carta, pra Arson, pedindo um adiantamento da minha OAB, porque eu precisava trabalhar. Tem noção? Eu tava trabalhando. E ele atendeu? Atendeu. Ele mandou o quê? Mandou Mandou uma carta lá do uma PMDB. carta? Ah, não, tá, porque se fosse protocolo, o Cláudio acabou de postar não. acabou de postar um history que dos 40, acho que 40 não, tô exagerando, mas dos 10 requerimentos que ele fez, todos foram arquivados, nenhum foi respondido. Nem Aí- o meu, que também, nem arquivado foi. Não, pois é, o de Cláudio todos foram arquivados. Eu pensei que o presidente tinha mandado também Não, foi o uma protocolo. carta mesmo. Porque, Não, foi uma carta não, mesmo. porque o protocolo ia ser arquivado. Carta mesmo. Mas foi sai uma carta. 24 horas? Não, não tem, impossível. É só um caso que vai acontecer. Ou se tiver mais Caralho. familiar. Aí, não, pô, não foi 24 horas não, pô. Foi não? Foi 3 dias. 3 dias. Mas Ixi, mesmo assim. Maria, 2 horas. a gente vai ser cancelado agora. Não, Agora o cancelamento vem. Oxe, testa aí, pô. Não, mas assim, o meu caso eu fiquei irado, porque você imagina, pô, você terminou a OAB, a faculdade, você sai querendo trabalhar com aquela ânsia, né? E aí, simplesmente A carteira não sai. a carteira não sai, pô, fiquei irado, meu amigo. E aí tu começou pegando o divórcio da tua tia. E aí todo mundo começa com a ação de uma tia, com alguma coisa nesse Eu sentido, né? peguei uma execução de um contrato de apartamento do meu tio. Tava Eu lembrando comecei também com a esses dias. curatela do meu avô. Agora, velho. inclusive, Foi pesado. Giovanni, tu lembra desse processo de Alberto? Da execução do apartamento? Pronto, ainda tá rolando a execução. Eu comecei com a curatela noção? do meu avô. O avô tava
com Alzheimer bem avançado, foi a primeira ação. Essa ação doeu, velho. Pra pegar a primeira assim. É foda, acabou pegando na ferida ali mesmo. Tem processo que machuca. Que Tem uns que machuca. complicado. Aí tu começou e foi levando e... Aí, pronto, foi mais ou menos ano eleitoral, Metido em política também, apareceu uma já tava pronto. cacetada de troço. Aí caí de dentro da campanha. da campanha, advogando pra... Bicho, pra quem começa a campanha é muito bom, porque independente se você estiver ali coladinho no candidato, sempre vai aparecer gente pedindo pra resolver um bocado de problema. E é hora de você fazer o nome. Você vai pegar as ações, claro, obviamente você não vai ter como cobrar nada, mas você vai fazer seu nome ali. Porque se você resolver o problema da pessoa, querendo ou não... Não, pô, vai tu haver tem ideia, indicação, papapá. Jonta, tinha candidato que já pedia pra Jonta, no começo de carreira, tá fazendo AIME, pô. Já fazendo AIME no começo de carreira. Rapaz, assim, tem... E eu sempre digo, assim, o pessoal... Bicho, tem processo que aparece pra você... Ó, tu não tem nome... Olha, esse processo vai ser uma escola pra você. É uma oportunidade, às vezes, assim, você conhecer outra área que você... Saber o que presta e o que não presta. saber o que presta e o que não presta. Você poder... Hoje, talvez, assim... o advogado... Ele não tem mais aquele tempo de sentar e eu vou sentar e vou estudar aquele caso. Assim, vai muita coisa no automático. Você já tem um conhecimento, mas início de carreira não. Então, assim, é uma oportunidade de você pegar um caso. Eu peguei uma tentativa de homicídio que foi uma escola para mim, o processo. Foi fantástico. Pude sentar, Estudar só tinha aquele processo. Pronto, eu vou dar o meu melhor. Engolir isso aqui. Engolir esses papéis aqui como se não tivesse tomado café hoje. Mas, bicho, Mas no começo é tipo. Não, é pesado, pô. O começo é pesado. E aí a gente já parou pra conversar um bocado, né? E eu comecei a carreira do bicho, assim como a nossa, do bicho também. Sendo que a gente tem uma vantagem que a gente tá aqui, tipo, da capital, aí qualquer besteirinha, tribunal tá aqui, não sei o que, não sei o que. É tudo mais difícil lá, velho. Bicho, olha, lá é pau. Eu digo a todo mundo, olha, existe uma diferença muito grande e aí não é querendo fazer comparação crítica política, mas assim... Mas já fazendo? Mas já fazendo, e hoje essa distância tem diminuído. Já foi pior, já foi muito pior em outras gestões. Quando eu comecei, estava melhorando, assim, mas assim, ainda não se compara a presença... existe uma OAB em João Pessoa e Campina Grande, a OAB é perfeita. É uma OAB no sertão, OAB em Patos, Souza, diferente. Aí a gente faz algumas críticas, ele fala que é perfeita. Imagina, eu fico pensando como é a situação lá em Patos. Assim, às vezes eu vejo esses criticantes, velho, não critique, vocês não sabem o que é advogar no interior, no sertão. Eu prestei da OAB de Patos uma vez, velho, pra fazer uma reunião lá pra... Eu e Fábio Trindade, a gente prestou da OAB de Patos uma vez, no auditório lá. A gente foi bem atendido. Só teve um problema, não tinha ninguém quando a gente chegou, mas depois chegou o pessoal lá. A gente chegou lá, marcou o horário, não tinha ninguém pra receber a gente, pra abrir o portão. Mas assim, o pessoal lá, hoje é Cleodon, um amigo, palmeirense também, um caba bom, gente boa, apesar de eu não ter... É o que em Patos? É com o Nacional, é o Conlô, vira Nacional, aí vira palmeirense também. Vira Nacional? Pô, Nacional do Patos, pô. Sim, eu tô tentando entender. Você nasceu em Patos, aí Nacional, a camisa é verde. É verde também, né? E eu tô querendo entender, se é porque tem de palmeirense em Patos, não tá escrito no gibi. Não, que eu conheço, que eu saiba, é Jonathan. Tu é doido, pô. O pai de Jonathan. O papai é fluminense. Não, tá vendo aí? É porque todo coroa é fluminense, o papai também, né? Não, meu avô é Botafogo. Por isso, meu pai é vascaíno, nada a ver. O seu pai eu já acho um cara legal. Eu gosto Eu não acho não. Vê que ideia. Vê que ideia, velho. Vascaíno. Meu pai é vascaíno, pô. Nem o Vasco gosta dele, quanto mais... Mas assim, foda. Mas assim, acho que ele tem um sentimento assim por você. Ainda bem que eu não passei essa infelicidade pro meu filho. Ele rompeu. Eu rompi, eu tô fim torcer pra uma bosta pior daquele do Botafogo. Vê?
O outro botafoguense ali, ó, eu e esse doidinho. Já no tá jogo, acostumado a sofrer. Eu já. perturbado. Sabe o que é que essa desses doidos foi parar? Aonde? Em Itu, de busão, irmão. Foi pra Itu, João Pessoa e Itu, de ônibus. Uma semana pra ir, uma semana pra Seguindo o voltar. Botafogo. Foi, O Belo. foi. Porra. Diga aí. Ia falar um palavrão maior aqui, mas... Pô, vá, diga, brinque, vá. Diga assim, eu já fiz uma loucura de amor. Não, pô. Aí quando toda vez que você pensar por amor, por uma pessoa que você ama, você pensa que você fez menos do que Ramon pelo Botafogo. Não, eu não vou criticar não, porque o Luna Marketing faz... Você entendeu? nosso patrocinador. Você então eu entendeu não posso- agora? Eu não posso nem criticar. É, meu irmão, é foda. Véi, eu faço umas loucuras de vez em quando. Eu vou pro interior, vou pra Natal, Recife, vou pra... Mas perto, O bom pô. que ele Agora faz, eu vou pro semana, interior, eu vou pra Natal, pra Recife. Não, pô. Beleza, valeu, Não, galera eu vou pro Potiguar. interior, pô. Tem paraibano, eu vou pra caralhada de joga aí no interior. A galera aí de Natal já falou que Natal e Recife é interior, viu? Tudo É quintal de João Pessoa. É tudo quintal de João Pessoa. E Recife é outro quintal aqui da gente. Quem vai gostar? A gente- Eu só vou, a gente vai ser cancelado Vou dizer um agora. negócio a você. Não, Eu só vou pra Recife, Campina Grande com camisa do Botafogo. Eu não vou pra Recife, Campina Grande se eu não tiver com camisa do Botafogo. Tá certo. Cara, tu vai Recife... Eu vou pra Recife com a camisa do Botafogo, pô. Sim, mas tu fala Recife e Campina Grande, porque uma sai daqui e outra aqui. Mas não em tem- Recife tem o Náutico, O esporte. e o Sport e o Santa Cruz. Santa Não, Cruz e Santa Sport pra Cruz- mim não... Tem um Ferroviários também. que- Não, mas assim, Esse aqui não- Mas aí... assim, o não, mas ranço, aí- o ranço... No Recife ou em Pernambuco? Porque também tem um Salgueiro. também, né? O ranço, sabe, emocional que eu tenho é com o Náutico. Tem um ranço emocional com aquele time. Lá nos aflitos. Horrível aquilo ali. Sabe? Horrível. Em Campina Grande a gente tem duas outras bostas. O 13... O 13 e o Campinense. Entendeu? Aí a gente chama o amigão do salão de festa do Botafogo. É, o A amigão, gente né? só vai pra lá pra fazer festa, né? É, como é que é? É estádio... A gente fica em Sátiro, né? Agora, É Hernando Sátrio. o amigão. agora assim, o pessoal às vezes vem, pronto, me vê aqui e fala, ei, bicho, tu torce pelo Botafogo, tu torce. Velho, eu sou de Patos. Se o Botafogo subir pra Série C e Série B, é bom pra Paraíba. Não, Não, pô, mas quem- você tem que torcer pelo Nacional. Olha, tem que, não, quem torce pra Paraíba é o governador. O futebol da Paraíba, quem torce é o governador. Eu torço pro Botafogo. Entendeu? Eu quero que o resto se foda. Se estourar tudinho pra mim, não faz diferença mas nenhuma. assim, pronto, se Tô o mentindo, Ramonzinho? É isso aí, meu irmão. Se o Botafogo, pronto, eu sou de Patos, Nacional. Aí, pô, se o Botafogo subir pra Série C e Série B. Não, já tá na Eu- Série C, né? Não vai pra Série assim, B agora, então se Deus pronto. quiser. Obrigado, meu Deus. Então, pô, se só permanecer na Série C. Não. Sonhar é Pode ser, bonito, já viu? não é o papo Sonhar é só. bonito, viu, velho? Sonhar seu fundo. Seu fundo, seu corno. Tem 12 anos que a gente tá nessa Série C. Eu- Não é possível. Eu vou torcer pro Agora- Botafogo por sua causa agora. Não, por favor, faça esse favor pra É gente. só. Tá ouvindo, né, Janta? É, Ele falou que, por favor, eu posso torcer pro Botafogo. Por favor. não faça isso, não. Bicho, é melhor do que torcer pro Nacional, velho. Tu vai pedir pra um Vascaíno torcer pelo Botafogo. Bicho, é porque assim, a gente já tá numa situação que Olha, Salomão- qualquer ajuda é melhor do que nada. Salomão é pior do que Mick Jagger. Salomão é pé frio pra caramba. Eu tava assistindo. Bicho, eu peguei, liguei pra Jota. Foi Palmeiras, liguei. Pênalti, velho. Um pênalti. Eu disse, Salomão, vai ter um pênalti agora. Caralho, vai dar certo. Pum! O Perdeu. goleiro pegou. Puta que pariu. Foi Salomão, O pô. bicho já soltou o palavrão. Não, Salomão. Foi Palmeiras de quem o jogo? Eu sei, eu desliguei, Bicho, pô. foi algum jogo que não Foi recente, Bicho, desliguei. foi algum Eu jogo. desliguei a TV, que vou o assistir essa Palmeiras- porra, mas não, Salomão. O Palmeiras não. Foi esse ano, caralho. Foi o Palmeiras recente, não pô. tinha como perder, tá ligado? Era impossível. Aí eu fiz, caralho, vai, meu irmão, vou torcer pro. Tô com Tô vocês. com vocês, pô. Vou pro Palmeiras. Quando eu falei, vou torcer, bicho. Agora é pênalti. Ei, e vai pênalti dar- agora, Bicho, vai dar foi na certo. hora. Eu vou torcer pro Palmeiras. Vai dar certo. Aí pegou o pênalti, pô. Bicho, faz o seguinte, tu vai na casa dele, tira as televisão pra ele não assistir o Mundial, É. porque Não, vai ser a chance, né? Não, sabe É. qual é o pior? Quando eu tava no mestrado, o pior. Minha filha é foda, pô. Eu tava no mestrado, aí eu andava com um povo de Recife, né? E tinha a galera do esporte lá. E aí falando do esporte lá. Falar direito o nome Aí do eu. time. O nome, Esporte. pronto, um dos colegas era Jorge. Aí Jorge fez. Chamado de monstro, né? Monstro? Bora ver o jogo do esporte, pô? Eu falei, bora, cara. Aí a gente vai ver o jogo do esporte lá. Aí o bicho me deu uma camisa do esporte. Meu irmão, quando eu vesti, o esporte levou um gol. Eu botei essa porra. Tire Meu agora. irmão, todo jogo do esporte que eu ia assistir com os caras,
o Sport perdia, Não, pô. mas é porque o Sport é ruim mesmo. Não. Aí tem o pior. A gente, porra, vamos Mas marcar. ele é pé frio. Aí vamos marcar de ver o UFC. Eu fiz, porra, hoje é quem? Não, hoje tem o feminino, Ronda. Porra, Ronda lutava pra uma porra, velho. Eu acompanhava um O pouco, Ronda mas perdeu. no dia que a gente sentou a galera pra assistir, eu fui o primeiro. Quando eu sentei, porra, eu peguei lá, eu peguei a, Jota tá com a cara de eu, isolar. meu irmão, eu peguei o meu baldinho de pipoca. Quando eu sentei no sofá, a mulher leva uns bombaços e perde, porra. Bicho, eu tô dizendo, olha, faça um favor pro Botafogo. Não dê é. a camisa do adversário. Do 13, pronto, tá fechado. Pronto. Camisa do 13 pra você. Olha, Ei, ele vai será pra que a camisa Campina. de Lincoln cabe nele? Vamos trazer pra poder bater uma fotinha daquele jeito ali. Ele né? vai pra Campina, vai pra Campina. Vamos, rapaz. Ele tá, vai pra eu Campina. levo. Dá a camisa já pra ele. Eu levo. Tá aí quem leva sou Resolve. eu. Arma secreta, né, velho? Oxe, tá. Ó, eu não tô mais. Eu sou vascaíno, eu não vejo jogo do Vasco pro Vasco não perder. Não, mas tu sabe que o Aí- Vasco agora tá ganhando, né? É, porque eu não estou assistindo o jogo. Então, por favor, continue. Eu não tô mais vendo o jogo do Vasco. Aí eu fico. Tu tá ligado que Tomás é vascaíno, né? Quem é Tomás? Roxo. Tomás, pô. Sabia não, sabia não. Estagiário, pronto. Do roxo. Aí eu tava lembrando aqui, né? Fernando Diniz entrou no Vasco. Fez esta porra, vai acabar com o meu time, esse cara não presta, não sei o que. Eu disse, rapaz, deixa eu dizer um negócio a tu. Teu time não é ruim, teu time é mal treinado. Esse cara treina time. Ele vai botar o jogador pra jogar. Não vai, não sei o que. Primeiro jogo, Fernando Diniz, não foi bom. Quando passou... Tá conhecendo o time, né? Claro. Passou, acho que 2, 3 jogos, Fernando Diniz começa a ganhar. Foi o segundo jogo. Fernando Diniz começou a ganhar. Eu olhei pra cara dele e fiz... Tu E tem aí? muito que tomar no cu, velho. Tu tem que se fuder. Que eu disse a você que o Fernando Diniz ia ser a salvação do teu Vasco. Pronto, o Vasco tá jogando pra cagando do São Paulo ontem, pô, dentro do Morumbi. Bicho, tu tem ideia? Pronto, tava lá o único time que quebrou a minha fama foi o Sport Clube Benfica. Porque eu assisti, a gente tava morando na Europa, morando em Lisboa, aí eu assisti uns 2 jogos da Champions. Aí, pô, Eu tenho quase um orgasmo. aí assim, o quando Benfica foi e ganhou. eu assisti um jogo da Champions. Mas aí o terceiro jogo aí voltou a minha zica, que o Benfica foi e perdeu, tá ligado? Olha, eu Aí- só não aí- sei se Salomão é mais pé frio do que uma figurinha que, inclusive, eu conheço a pessoa que deu a camisa do Botafogo pra ele, Pra mim, não. não, pra você não, pra o nosso ex-presidente, né? Tá. Ali foi um filho Eu de uma- conheço a figurinha que deu. Filho de uma puta. Que o Botafogo não perdia pro Souza em casa nunca. Depois que foi, aquele hein? filho de rapariga pegou a camisa do Botafogo, o Botafogo Velho, perdeu dentro de casa. Todos os times que Bolsonaro recebeu a camisa foi Perdeu. vice-campeão. É sério. Aí, não é uma aí bagunça. Bolsonaro vem a João Pessoa, o que é que o cara faz? Final. Dá a camisa do Botafogo. Não, Marcelo Queiroga, ele é torcedor do Botafogo, ele vai pro estádio, ele fica lá, inclusive, perto da gente. Ele, Ricardo Coutinho, João Azevedo diz que é, mas não vai tanto. Mas, tipo, Fred, o desembargador Fred, vai para os jogos. Eu vejo o Fred lá direto. Eu vou também agora pro jogo do Pronto, Botafogo. vejo o Fred lá direto, eu tô falando sério. Eu vou também Então, agora. tipo assim, ele vai pros jogos, tá ligado? Tipo, Queiroga vai pros jogos. Aí, Bolsonaro tá aqui, final do Paraibano, a ideia do caralho de Queiroga. Vou levar Bolsonaro pro jogo. Parabéns. Pô, tu não quer me levar tempo pro não jogo? deu, só que não deu certo ele ir. Só deram a camisa. Porque ele tem que viajar pra não sei pra onde. Eu disse, desgraça. Acabou com a final, porra. Nós perdemos a final nos pênaltis. Tem noção. A gente Dá perdeu errado. pro Souza. 2 anos, pô. Essa camisa tá 2 anos fudendo a gente. Caralho. Nós somos bivice em casa. Tem noção? Olha, pra você, Bivice em casa. É foda, irmão. Isso o cara é difícil. pé frio. Pé frio não, pô. Isso é mais do que pé frio. São defuntos. Eu não sei se, Mais gelado do que bunda- Salomão chega ao nível dele. Mais Então, gelado do assim, que bunda de anjo, isso aí. Mano. Isso aí é foda, pô. Tu é doido. Mas vamos voltar ao papo da advocacia, porque, meu amigo, esse papo de pé frio pode ficar aqui até o flopar o canal, né? Já viu? É bem possível, né? É, e que o João tá aqui, palmeirense. Aí tá. Vai. Tá ruim, viu? Jonathan, bicho, como é que tu vem pra João Pessoa? Começa a advogar por aqui. Rapaz, olha. Primeiro que começa na graduação. A gente já falou do meu irmão. Meu irmão, na época, tava fazendo o curso da polícia dele. E aqui a mãe fez. Vou deixar os 2 filhos juntos, né? E mandou pra João Pessoa. Comecei a graduação aqui no Unip.
E aí tive a infelicidade também de quando ele terminou o curso, mãe ia falar, vou manter os dois juntos. Ele foi pro Sertão, aí me mandou pra Patos. Porra, velho, o cara tá em João Pessoa, capital. Assim, eu amo Patos, mas assim, eu adoro João Pessoa, velho. Gosto de coração. Inclusive, já tá se programando pra vir morar aqui. Ele comprou imóvel e tudo. Já, bicho? Já, pô. Tu se lembra no dia da campanha, lá na frente da TV Master, que bateu até polícia lá, lembra? Que foi um morador do prédio lá. Pronto, o morador do prédio lá foi Jonta, porque ele literalmente ele comprou o apartamento. Cara, sério? Tem um apartamento lá aí, do lado da TV Master, aí o cara ligou pra mim, velho. Ele ligou mesmo, meu inquilino ligou. Eu falei, pô, que confusão é essa? Eu digo, não seja por isso, vamos resolver agora, né? Aí Jonta já não queria, né? Pra estragar a festa do outro lado. Queria fazer Cara uma com confusão. tem um cara com paredão, som de carro, som automotivo. Aí, meu amigo. Pronto, dito e feito. Ela ligou pra polícia e disse, rapaz, meu inquilino tá reclamando aqui de zoado. É. Eu preciso Um que venha uma idoso. viatura aqui. Não, pior que era. Eu me lembro na época que tu falou que o cara tinha mesmo ligado reclamando. Agora é foda, né, velho? Situação da porra. Não dá, bicho. E aí tu vai vir de vez pra cá. Planejando, né? Eu planejo, mas assim, também não dá pra me desligar muito de Patos. Pronto, Porque também tem muita raiz lá, né? minhas raízes estão lá, família, tudo, mas assim, eu pretendo ficar Indo e voltando. indo e voltando. Até porque, pronto, hoje eu faço mestrado aqui em João Pessoa, né? Tá fazendo aonde? No Unip também. No Unip, show. Tá Ué. fazendo em quê? O tema da minha dissertação é lawfare, o uso do direito penal como instrumento de perseguição política. Então, assim, política tá... Minha advocacia, assim, tudo caminha muito bem com política. Então, Show de bola. assim, desde a da minha adolescência, tudo... política, direito, são coisas indissociáveis. Eu sou... O orientador, inclusive, eu tenho o que orientador conversar de contigo. Jonta é Rômulo, pô. Romulo show de bola. Paletó. Com paletó. Bicho, inclusive, eu depois tenho que conversar contigo, viu? Eu tô com minha tese pra terminar. Tô com só as besteirinhas. Tese? Tese não, perdão. Projeto. Sim. Projeto pra terminar. É projeto. Bora. E aí, professor não tem residência fixa ainda, principalmente início de carreira, né? Eu ainda pretendo iniciar a carreira, né? Mas assim, eu sei que quando começar, posso estar um dia em João Pessoa, outro em Patos, então não tem como eu, vou ficar só em João Pessoa. Se tivesse Essa ou só em possibilidade. Patos. Mas tu já tá no segundo ano ou tá no primeiro ainda? Tô no segundo ano já na Já tá na- dissertação, tô como estagiário docente de Rômulo, assim, é fantástico ser professor. Pronto, era sempre o sonho da minha vida. Primeiro foi assim, bicho, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei que eu quero ser professor. Aí Eu ainda tenho muita vontade de dar aula de história, pô, pra secundarista. história é foda. História e filosofia, eu tenho muita Uma vontade. das maiores vontades de Jonta em dar aula, pô, era reprovar um aluno. Ele já conseguiu isso, tá ligado? No TCC, não queria, Rapaz. queria falar não, já conseguiu. Rapaz, olha, o pessoal, às vezes a gente disse, bicho, Aí Cuidado, olha. Jonta chamou uma pessoa que tem um ônibus ferrando, pra não falar fudendo, né? Ei, me ajuda aqui a só verificar isso daqui pra ver se é mesmo. Aí ele liga pra mim. Aí ele fez, eu tô achando que esse rapaz plagiou. Eu falei, bora ver. Aí ele tinha achado 3 pontos de plágio. Quando a gente começou a catucar, achamos 8. Aí depois ele em casa sozinho achou uns 12. Eu falei, porra. diga a todo mundo, olha, a gente vai ler, pô. Não adianta, pô. O pessoal tá na Ponto de plágio. o cara tá na graduação achar que vai. Ninguém vai olhar seu histórico de nota. Ninguém vai olhar. O pessoal quer saber quem é o aluno, vai olhar seu TCC. Você vai sair da faculdade, o que vai ficar lá arquivado seu é isso. Mas sabe qual é o problema? O aluno fez na data de um exemplo, 12 de outubro de 1500, inventei. Aí o cara não referencia, filho, das duas um campeão. Então, é isso que eu ia dizer. É, Porque ou- meu TCC ou não você- teve um plágio. Agora sim. Porque ou você é um Eu não vampiro falei- que você viveu aquilo e já tá vivendo há Eu não- mais de 500 anos. Eu não falei nada no meu TCC, Jonathan. Nada. Eu não escrevi... Assim, João L. escreveu duas laudas. Tudo foi citação. Tudo. Meu TCC inteiro foi citado. Pronto. Pronto. Se eu escrevi duas laudas, foi muito. Pronto, aqui tem
eu já percebi que aqui tem um pouco essa cultura, né, do pessoal de... eu escrevi mesmo, escrevi pra caramba na época. O problema é que quando eu fui conversar com o meu orientador na época, ele olhou pra minha cara e fez assim: pronto, foi exatamente o que você falou. Você tirou isso aqui de onde? Não, eu li no livro tal, tá aqui a referência, eu já fiz a citação. Fez, mas você não pode estar falando isso. Você não tem vivência, você não tem vivência acadêmica para estar falando isso. Rapaz, Faça o seguinte, coloque a citação, referencie aqui de onde é que veio, segundo fulano de tal, e bote. Aí pronto, só que quando eu fui fazendo desse sentido, de onde é que eu tirava as informações, aí eu fiz literalmente uma coxa, entre aspas, uma De coxa retalho. de retalho, De né? retalhos. Aí pronto, aí fui botando um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, outro. Fui desenvolvendo ali o que é que eu queria. Não, Aí mas eu é assim. fazia 3, 4 links de parágrafos meus escritos pra poder pegar literalmente as referências que eu tinha e montar aquilo ali. mas isso aí não tá errado, não. Só que Porque. aí- mas é então, assim, não, eu sei é que não assim, tá na errado, gra- só que é aquela história. Quando chegou no final do TCC, eu tinha escrevido 3 laudas estourando ali. Tipo, o que é que você escreveu? 3 laudas. E basicamente de conectivo. E o resto, pronto. E de conectivo e ali as conclusões. É. Porque tudo era referenciado. Porque, mas, Agora a- sim, meu irmão. Tinha um... mas aí. Foi monografia ou... Não, foi ou tese. Mas o aí, artigo mesmo. tipo, Eu tinha agora meu artigo deu 25 páginas. eu tinha o meu orientador, ele fez. Aí eu escrevi bem bacana. Quase uma pô, monografia. Então, foi 25, foi limite da propriedade e preservação, a relação entre o direito real e o direito ambiental. O meu foi direito do trabalho, era uma paixão que eu tinha. Paixão errada da porra. Véi, eu tô querendo fazer meu pré-projeto. Eu não na vou nem verdade, falar qual foi o meu, porque Não, o sempre que seu eu falo tá da bom, polêmica. tá, o seu já tá mais batido do O que... meu foi... Mas qual, do que prego de qual vai ser cerca. o teu projeto? Então, tô pensando em falar sobre... Pensando não, né? Já tá quase pronto. Agora, porra, me lembrar o texto, eu não vou lembrar o título. Mas é sobre precatórios. A linha do tempo de venda do Estado da Paraíba. Aí o problema... Por que será que eu só achava tenho- que eu não achava que era isso? Então, mas só tem um problema, cara. Qual é? Eu acho que eu vou me lascar pra conseguir pesquisar. Eita, é porque muita pesquisa de campo, né? Além de pesquisa de campo, eu preciso de informação do tribunal, tudo em segredo de justiça e algumas coisas da procuradoria eu acho que os caras não vão dar acesso. Depois que inventaram esse segredo de justiça, É complicado. acabou com a brincadeira. É difícil. Mas eu queria falar sobre a macroeconomia, né, no caso. É um tema bacana. Então, é porque quando a gente fez aquela primeiro projeto especial, enfim, que no episódio de Ricardo a gente falou, a gente fez uma injeção de mais ou menos 500 milhões dentro do mercado. Então daria meio bi de injeção monetária diretamente na mão do contribuinte, do servidor ali. Então isso, querendo ou não, deu uma mexida na economia muito certeza. interessante. Aí eu queria falar sobre essa macroeconomia. Pô, entendeu? e a ideia, e quando você fala disso, você está falando também de tributação, porque os cofres públicos também arrecadam. Então, cara, Você está falando de um sistema gigantesco exato, que todo mundo eu quero tá falar, ganhando. eu quero falar sobre essa macroeconomia justamente por isso, porque assim, essa ideia do Estado atrasar o pagamento ser boa nunca vai encaixar, nunca, porque quem pega o dinheiro, ela vai reinvestir esse dinheiro, ele vai comprar um imóvel, então ele vai ter que pagar ITBI, ele vai ter que pagar, ele vai ter assim, a economia vai Primeiro, rodar. se ele tiver uma dívida ativa Vai ter, com o então- Estado, ele não recebe, ele tem que quitar, não é? Aí Então, assim, pode fazer a compensação. Mas não tem lei. Foi aquela história que a gente conversou. Mas aí poderia, Não tem lei de compensação. poderia fazer também. Por que não? Mas tem que ter um PL. Não tem. É o que eu queria depois na conversa com o Cláudio. Montar um PL. Sim, Porque isso não aí, tem. Isso aí é muito simples. Um né? exemplo, Vamos sentar um dia e montar. um exemplo. Eu morri e, sei lá, minha esposa vai fazer um inventário. Tá? Fechado. Eu não posso simplesmente, eu tenho, sei lá, 2 milhões lá de precatório para receber. Ela não pode pedir uma compensação do ITCMD com o valor do precatório. Ela tem que pagar. tem que pagar. Mas então, não faz sentido. É porque, até assim, porque o precatório o Estado vai pagar daqui a... Certo, mas ele pode O I- simplesmente compensar. E o ITCMD, Mas ele quer agora. Eu sei, mas ele pode compensar. É somente isso. É tipo assim, ó, faça o desconto do crédito agora. Quando você for pagar, você desconta. Ponto. Acabou. Meu crédito tá lá. Entendeu? Essa é o inteirinho do negócio. Mas assim, enfim, eu quero falar sobre minha ideia é falar sobre essa Não, macroeconomia. mas a né? ideia não é ruim, não, a ideia é muito Interessante. boa. Então, só que o problema é que como é que eu vou conseguir os dados? Esse é o mimimi aí da questão, entendeu? Aí tem que movimentar toda uma cadeia para poder. Então, aí eu vou ter que entrar muito a parte política, eu tô achando. Eu vou ter que começar a conversar com muito político para poder conseguir ter o acesso que eu vou prestar. Tá? Só que de toda forma eu preciso do pré-projeto pronto, né?
É, Isso aí vai ser um ponto crucial. crucial. Aqui. Sem o projeto você não tem nada. Nada. Esse é o problema. Mas tu acredita, bicho, que eu tava com 2 pré-projetos prontos, sobre temas diferentes. Aí perdi o prazo. 2 anos seguidos eu perco o prazo do mestrado. CCJ. Vai tentar por onde? CCJ. Na UFPB, né? É. Direito Econômico. Vai ficar ali perto da Praça da Alegria, né? Não, Praça da Alegria foi Paulo Juan que fez no CCHLA lá. CCH ali é pra... Mas ele fez, pô, é sério. É direito internacional. se não me engano. O bom é que ele já sabe, né? Qual é a Praça da Alegria. A aula dele era lá, irmão. Era no CCHLA. Então, João também já sabe já. Ok? que é isso? Qual é a Praça da Alegria. Que é isso, irmão? Olha a cara dele. ó. Você é de Patos, vindo pra frequentar a Praça da Alegria. Mas e aí, Jonathan? Vamos falar um pouco agora da tua vivência da advocacia. Jonathan, ele atua... Eu quero casos. Jonathan atua muito, ironicamente, na área de direito de família. Então, fofoca, barraca e baixaria É onde o pau quebra. é onde Eu tenho essa experiência. o meu pau irmão. canta, velho. Porque assim, minha área é tributária. Você passa pela a vara de fazenda pública lá, você vê aqueles fenos rolando, não tem ninguém no corredor. Tem um capitão da PM todo engomado pra vir conversar com a juíza. Agora, quando você vai pra vara de família e sessões lá embaixo, meu amigo, segundo andar, é no mínimo um velho divórcio. com menino, É um com divórcio. segurança na porta Aí da vem vara. a concubina lá do atendente, não é, aí é isso, entendeu? Querendo bater na esposa, é a Não, confusão da um bexiga. salseiro gigante, pra ter noção, pô. Pronto, fica um segurança por andar. No segundo andar ficam 4 seguranças. Pô. Tô mentindo? Não, São E 4 seguranças. É baixaria, barraco É foda. e quebra-pau, pô, ali. Aí conta aí Eu quero casos, Aí, irmão. rapaz, a advocacia na área de família é muito delicado. Mas assim, pronto, primeiro começa assim, eu sempre achei interessante que meu pai, ele era servidor do TJ e ele passou, pronto, quando saiu da Marinha, foi pro TJ, passou no concurso e ele trabalhava na vara de família. Então assim, eu via todo aperreio que é naquela vara. Então, assim, o estresse no direito de família é assim. E aí, direito de família, pronto, tem alguns casos que são bem emblemáticos, que marca você, que assim, Qual foi a pior? rapaz, a pior Tá acontecendo tá agora. acontecendo. Mas assim, a pior é um caso que eu disse que aí eu não estou sozinho, né? Trouxe, porque eu tenho um colega que inicialmente tinha só um colega me auxiliando, que eu digo, ó, bicho, tu vai tocar isso aqui comigo, porque é sensível para mim as partes, então tu vai manter a sanidade ali, manter o controle. Bem, eu tenho um caso Pra nada. parecidíssimo. Não, mas com olha, esse. o nome dos colegas você tá liberado a falar. A gente não pode falar do caso, né? Até porque corre em segredo de justiça, mas o nome dos colegas ele pode falar. Aí pronto, iniciou. O caso genericamente não tem problema, né? Mas Você não pode falar tipo o nome do é caso. o nome do caso, né? Aí assim, iniciou, pronto. Chamei um professor meu pra dizer, bicho, me acompanha aqui, porque Delmiro, um cara, Gente boa. advogado excepcional, mais de 20 anos, assim, foi meu professor e assim, um cara parceiro mesmo, assim, um cara fantástico. E aí ele começou nessa empreitada comigo, né? Só que hoje, assim, já tem outros colegas. Pronto, hoje Cláudio tá dando um apoio em outros processos, né? Porque é um caso tão complexo que, assim, começou com um e hoje tem mais de 20 processos. A você vê, assim, complicação. Caceta. Começou com divórcio. Hoje já tá rolando bem umas 3 ações criminais. Caceta. Pesado. De ação de stalking, a bexiga, Você a bexiga imaginar, lixa. e assim, é um caso que eu digo, que eu já disse a Cláudio Salomão. Já teve a pinça que subiu pro STJ. Eu disse, olha, a gente tá. Eu disse, olha,
Eu só ainda não tenho um caso no STF, mas tem no TSE, aí agora CNJ, STJ. Estamos zerando a... Também tem. No CNJ agora. Tem uma correção também. Mas aí é surpresa ainda. Mas assim, Ainda que a parte não foi intimada, não. mas assim, e esse corte deixa por último pra não tirar A graça, surpresa, né? Mas assim, é um caso que eu disse, ó, a depender aqui, eu vou ter que voltar pra faculdade, porque não dá. Eu digo aos meninos, ó, do mesmo jeito que existia, que o pessoal falava, o Código de Processo Penal de Curitiba, aí existe um Código de Processo Civil para dessa comarca específica. É fantástico. Assim, o juiz dá uma decisão de sou incompetente, vou declinar para Outra comarca. para outra comarca. Mandou o processo para outra comarca. Depois do nada ele fez, dei de ideia, Volta pra mim. retoma a competência. Meu amigo, Como? Aí depois ele ainda suscita aí assim, Como é que é? Positivo? conflito de competência É positiva. positivo entre dois tribunais. Que assim, é bastante comum existir um conflito negativo. É o cara, você Tipo, o que é um conflito positivo, negativo? Tipo, eu sou juiz e tu é juiz, junto é juiz. Essa ação aqui não é pra mim não, pô. Isso aqui é da vara João Hermes, manda pra Não, João Hermes. beleza, eu sei Aí que João Hermes, não, é pra tu. não, isso aí fica o juiz. Aí, Não, aí isso, fica, não, isso aí é teu. Tribunal, decide essa porra de De quem quem é. é? Mas tá eu, você, João Hermes, dentro da mesma comarca, dentro do mesmo tribunal, o tribunal vai e decide. No caso que ele tá falando, é o que aconteceu. O juiz declinou competência. Aí, beleza, declinou competência. Aí foi para uma outra Certo. comarca por conta de situações específicas. começou a tramitar diversas ações lá. Aí e foi do para nada outra comarca. ele fez. Aí ele Retoma a Do competência. nada Aí ele fez. ele retomou a revoga a minha decisão. Ele retomou a competência, suscitou conflito positivo entre tribunais distintos, entendeu? E mandou para o STJ. Entre tribunais. Que é mais grave ainda, porque assim, todo mundo que eu converso fala, velho, assim, como se existisse uma disputa, uma briga. Estão colocando o tribunal da Paraíba e do Pernambuco para brigar. Foi o magistrado, não fui eu. Depois que o cara declinou a competência, acabou. Não existe revogação de incompetência. Deixa eu só ter uma dúvida. Não. Deixa eu formular aqui. Não tem dúvida, não tem dúvida. Não. Deixa eu formular aqui. É tipo assim, todos os atos do processo civil, eles são válidos a magistrados e partes, né? Uhum. As preclusões também contam. Em tese, sim. Não precluiu, não? Sim. Só quem poderia determinar a retomada de competência dele era o tribunal. De que forma? Ou a parte agrava da decisão do magistrado, agrava e o tribunal diz, volta, você é competente. Esse problema é teu, tu não vai se livrar não. Ou se chega na Paraíba, a Paraíba faz, de jeito nenhum, isso aqui não é meu não. E aí ele diz que não é, o outro estado também diz que não é, instaura o conflito negativo no STJ para saber quem é competente. Mas ele não. Ele determinou que o processo viesse para o tribunal, para outro tribunal, e simplesmente retomou a competência e agora ele mesmo instaurou uma disputa Entre tribunais. entre tribunais e mais grave ainda. Isso é o caso mais simples que ele tem. E mais grave ainda, entre uma ação civil e uma ação criminal. Oi? Então, é o caso mais simples de junto. Meu irmão. É assim, Aí tu acha que essa advocacia não é de barraco? Peraí. Aí tu acha que A essa... vara é mista? Não é mista a vara. Não. Em uma Não, todas as duas. Patos, apesar de ser. Aí tu vai falar também as varas também. Não, estou dizendo assim, Patos, apesar de ser de terceira instância, mas todas
todas as varas lá são mistas, mas assim, são especializadas. Pronto. Exemplo, a primeira tramita só ações de crime contra a vida, mas ela ainda é mista, ela pode receber algumas ações residuais. E lá é vara Porque eu tô única. tentando entender. Então, porque eu tô tentando entender a relação das ações cíveis e Não, criminais. não tem. Você não vai. É difícil. João também contou essa história, até a hora eu paro assim, como é, irmão? Sabe aquele meme, como é, amigo? Eu sou... Por isso, assim, eu tô dizendo pra você, eu e todos os colegas que estamos nesse caso, assim. E um dos colegas, Delmiro, é professor há mais de 20 anos de processo civil. Eu disse ele, ó, dependendo desse processo, a gente vai ter que reciclar em processo civil, porque o que eu sei, o que a grande maioria sabe, não está se aplicando, não. Freestyle. Caralho, meu irmão. Que é isso, jovem? Aí tu vem falar que direito de família é fácil. Não tô dizendo que é fácil, não. Eu tô dizendo que não tá fazendo sentido só. Não Não faz, faz. não faz. Barraco processual, pô. Sim, mas resumo, fim das contas, como é que tá o caso? Eu vou contar um meu já já. O caso está parado por conta do Disso. conflito De competência. de positivo de competência. Tem Aí quanto tempo isso aí tá rodando? já Um mês, então. Não, do conflito faz. Não, o que tu me falou foi um mês. É, mas a ação vem desde 2023. Que não resolveu nada processual. Instrução, nada. Teve instrução, foi interrompida porque uma das partes passou mal, começou a ação de família. É. É um barraco de família, né? Caralho, meu irmão. Fez nada É a no ação, processo, é a ação mais light do bicho. A mais simples. Não fez nada no processo, meu irmão. Agora, imagina a Alzheimer desse homem. Véi, eu tô com um caso. E aí, pra quem não sabe o que é AIME, fala aí, Jonathan, o que é AIME. É ação de impugnação do mandato eletivo. Rapaz, eu tive uma aqui. Olha, quando Aqui quando na o cara Paraíba. começa, rapaz, eu tive uma. Rapaz, essa ação foi fantástica, velho. É uma disputa, assim. E assim, quem era, pronto, Jonathan, eu era o menor advogado, assim. Tava ao lado do doutor Edísio, um cara, gente finíssima. Assim, Sei quem é. eu tava ao lado de gigantes. Então, assim, foi uma oportunidade de aprender. Eu tô esperançoso pra ver se eu consigo acompanhar uma Agora é bom. campanha do começo. assim. Direito eleitoral é muito bom. Eu queria conseguir acompanhar uma campanha do começo, pô. Do registro, É bom. daquela etapa lá de Eu garanto a, manifestação. garanto a você manifestação que. pública. Eu queria. Bicho, tu já viu como é que a juiz eleitoral ela te intima do candidato dos negócios? É, 2 horas pra responder. Não, bicho, não. É assim, você tem Não, até. eu peguei. Você tem até 3 dias. Sendo que ela não, tipo, ela não coloca a intimação no PJE, saca? O que ela faz? Ela joga no mural do tribunal. Não, no mural do TSE, né? TRE, não sei, foda-se. No mural. Eu juro a você, teve uma. No site aí. Aí uma você vez tem que que ela- ficar olhando o mural, pô, refresh, F5. E tipo, não vem marcando, tipo, o seu nome pra dizer, tem aqui, tipo, o WhatsApp tem um arrobazinho. Não vem marcando. Aí você tem que ficar o dia todo olhando a porra daquele mural, porque pode sair a qualquer momento. Eu sei, essa parte eu Porra! sei. Eu peguei uma campanha de Nilvan pra prefeito. A gente pegou um caso que isso aí foi loucura. Foi 6 horas pra responder. 6 horas pra responder. Aí é foda, pô. 6 horas, Meu né? irmão, você não tem noção. Quando a gente viu, tava faltando 2 horas. Meu irmão, para, aquela agonia, vamos Para todo embora, mundo, velho. para Aí tudo. para e corre, atrás do computador, vai passar do PMDB na época, e pega pra poder responder. O token ficou na casa de fulano, volta. Chama a Giovanni, chama Sheila Cadente. Não, eles lá cadete sonhava nem fazer direito, tava no 3º ano do ensino médio, eu acho, e olha lá, se não tivesse no 2º. Meu irmão, e outra coisa, eu não era advogado, né? Pegou esse inteirinho de campanha aí, que tava finalizando a campanha, né? E eu passei no AB, acho que em novembro, dezembro, era outubro, setembro. Meu irmão, que loucura. Tu era o estagiário ali. Eu era estagiário, cara. Fiz a campanha, fiz fiscalização de urna como estagiário. Tem noção? Acompanhando os advogados, Rapaz, pegando zerés. O bicho era a estrela cadente, tá ligado? Claro que eu era. Eu sempre fui. Eu sou o cara pior. Pô. Eu fazia. Bicho, tu imaginou um estagiário com um crachá de estagiário do partido pedindo zerésima. Os caras olhavam pra minha cara e disseram, sai daqui, porra. Pedindo o quê? Zerésima. A ficha zerada da urna. Sabia não.
Ficha zerada da USA, a zerésima que chama, né? Pedindo a zerésima, os caras olhavam pra minha cara, tá aí na porta. Aí virava a cara. Aí daqui a pouco vinha um advogado atrás, né? Aí acabou, disse, cadê a zerésima? Aí eu disse, eu pedi pra adiantar. Aí acabou, a zerésima, meu amigo, vamos adiantando aqui. Tinha tipo 15 colégios pra fazer no amanhã, pô. Eu não sabia não, o nome era isso, não. 15 colégios Aí, pra fazer no de amanhã. uma pessoa que falou, né, que perguntou cadê Luciano Alves, eu não sabia o nome do Zé, né? Você, né, irmão? Você não tá... Aí Mas, pô, rapaz, fora pra de- você ver, esse caso foi tão interessante. Ela aconteceu nesse momento da pandemia, mas assim, teve um momento que. Rapidinho, só pra... Tu já chegou a pegar alguma falha em urna? Não. Bicho, a gente pegou uma vez, pô. O cara do TRE não queria levar a gente, porque tem que levar as pessoas pra acompanhar a urna. O cara não queria me levar, pô. Falei, meu irmão, não sou ninguém aqui não, pô. Sou estagiário. Chama um advogado aí. Aí chamei o cara e disse, eu não tenho nada a ver com isso não, pô. Arruma outra pessoa aí pra botar, pô. E ficava um empurrando pro outro, tá ligado? Pra Ou ir seja, acompanhar a um urna. conflito negativo de competência. Meu irmão, era uma bronca, pô. Tem que pegar junto com a polícia, entrar dentro da van do TRE pra poder ir pro TRE, pra poder tirar, pra ver a urna saindo, entendeu? Pra levar pra área do TI, pra poder. Aí tinha que ficar alguém lá pra poder verificar a troca da urna. Ou seja, opa, não se assusta não. Eu não me assustei que eu já tô acostumado. Você ficou emocionado. Me assustei que eu já tô acostumado. Já. Mas isso é bom que você falou, é o seguinte, até pra mostrar pra galera aí que tá nos assistindo que todo esse trabalho com a urna é pra mostrar a lisura do processo eleitoral. Então você é prova viva do que chato. desse trâmite. E o bacana o pode apelar também à cultura. Pra quem não acha que não existe lisura nas urnas É eletrônicas, chato, é chato. Essa Existe. parte de urna Mas é eu- chata. É burocrática, é muito papel. Tem que ter gente pra ver saindo da caixa, tem que ter o cara testando. Por isso que tem fiscal, pô, de partido dentro dos próprios colégios, pô. Porque todo problema que dá ali com qualquer urna, o fiscal do partido, ele é o representante pra verificar a urna, tá ligado? Todo mundo assina. Todo mundo assina presidente de mesa, secretário de mesa, o integrante da mesa, o ou fiscal que seja, tá lá. aquela falácia que fala que urna eletrônica não é 100% confiável. Mas aí é uma parte que eu não tenho comentário. Eu tô dizendo que assim, a Não, burocracia mas é pelo muito que chata. você viu Não, de segurança, a burocracia é muito chata. A burocracia, assim, ela é muito fechadinha. Todo mundo assina, verificando a urna, tira a zerésima. O presidente de mesa tem que assinar, tem que ter uma cópia da zerésima dentro do caderno. Bicho, é uma... Assim, eu já trabalhei já tanto como presidente de sessão e hoje como advogado. Eu não posso mais. Eu digo, Graças olha, a Deus. não, graças a Deus não, velho. Olha, é muito melhor você estar dentro da sessão. Eu prefiro não, velho. É dor de cabeça demais. meu irmão, o Jonathan me levou pra trabalhar. Lá de Pedro. Eita, bateu Não, pô, mas Irmão, É dor de no cabeça. dia é eu chumbo, velho. adoro aquele Olha, trabalho, pô. olha. Bicho, de verdade, pensa o dia da campanha. Bicho, pra O mim, dia assim, da campanha é bicho, chumbo, mano. É Sexta, chumbo. sábado e domingo. Pensa em 3 noites que eu viro feliz. Meu irmão, eu Bicho, prefiro. época de campanha pra mim, bicho, eu tenho um tesão de trabalhar em época de campanha. É Meu irmão, bom mas demais. se- É muito bom, pô. O cara Pô, virar a noite demais. sem dormir, Ó, pô, é bom demais, pô. Tem doido pra tudo, né? Tem, pô, bem irmão, muito Não, bom, não, pô. repete. Isso aqui, olha pra câmera. Virar a repete. noite sem dormir, ir pra campanha é muito bom, pô. Bom que só. Você pô. fica cansado, morto, chega no final da É campanha, teu candidato ganhou. Tu só a catemba aqui, ó. Pra tomar uma cerveja depois, meu irmão, é muito bom, pô. É um Cara, se trabalho perder, satisfatório. fudeu. Se É. perder, também você vai tomar. Já participei de ambas as situações, né? Mas, meu irmão, é muito bom, cara. É muito bom. Mas assim, é bom, é bom. Boy, teve uma campanha que a gente fez em Cabedelo na época pra Graça Rezende, que foi presidente da Câmara, faleceu já. Meu irmão, quando Graça ganhou, meu irmão, foi um... Bicho, eu não sei o que é aquilo, não, pô. É uma... Essa Tem que última tirar umas campanha. amarras do cara, sabe Essa assim? última campanha foi engraçado, porque aí eu disse, ó, Peraí, qual campanha? Porque a gente passou por. essa última A gente passou municipal. por 4, né? Ano passado, a gente passou por 4. Quem não Essa- sabe, a gente passou pela campanha do primeiro turno Ah, para vereador, campanha da OAB, campanha do 5º Constitucional e campanha para prefeito de segundo turno. Foram 4 campanhas. Deus ano me passado. livre acontecer isso aí. Pô, quanto a gente vai viver na história aqui do Brasil, do Paraíba, sei lá, 4 campanhas no ano. Deus me É, livre. em isso é um- tipo assim, questão de 3 meses. Foi meses, foi né? uma doideira. atrás da foi doideira. outra. Foi Foi loucura. Foi pegado. E o pior não é nada. Jonathan, muito envolvido em campanha partidária. O orientador dele, Rômulo. Rômulo tava Foi também candidato ao ao quinto. E aí, além de Jonathan tem muito apreço por outros candidatos. Tipo, eu pedi voto pra Jonathan também pra um colega advogado que eu conheci nessa campanha do quinto, que é Brando Vanderlei.
Breno. Gente maravilhosa, Breno de É Bandeira. patoense, né, pô? Patoense. Sertanejo. Aí eu fiz, bicho, voto em Breno, não sabia que Breno é sertão. Voto em Breno, eu fiz, de novo? Eu já ia votar. Que é assim, É de Patos, pô. Breno é um cara de Patos. E Salomão se lembra, a gente conversando sobre política, né? Eu disse, olha, bicho, tem um candidato. Pessoal, vai ser fulano na lista 6. Eu disse, Eu olha, escutei essa mesma história. Tem eu um disse, cara olha, de paz, eu disse, olha, tem um fora. cara de Patos. Eu disse a Salomão. Ele falou, eu não sabe botei- jogar o E eu jogo. não botei fé, não. Não botei. Eu... Ele sabe, porque campanha não é. Você tem que saber jogar o jogo. Foi aquilo que você Isso- falou eu também sempre da campanha disse, da OAB. Tipo, Arison é cara que sabe jogar o jogo de campanha política, criou-se na política e tal. Aquele negócio que você falou. Só Não. Breno já foi candidato outras vezes ao quinto. Então, assim, é um cara que já vinha maturando a campanha. É um cara assim, fantástico. Carismático, velho. Bateu na trave. Meu irmão, carisma lá em cima. Aí Breno chegou e a assessoria de marketing dele era maravilhosa, pô. Porque Breno chegou, a gente sempre fazia um salgadinho, tá? A gente recebeu todo mundo que pedia pra conversar conosco na campanha, a gente recebeu no escritório. A gente fazia a recepção igual pra todo mundo. Era isonômico. A gente comprava um centro de salgados de um local específico, aí tinha água, tinha refrigerante, todo mundo foi assim, entendeu? Uhum. E Breno adorava. Bicho, eu não sabia que Breno tinha a fama de gostar de comer. E aí Breno tá comendo e toma salgado, não sei o quê. E a assessoria de marketing dele pegou os cortes só ele comendo. Bicho, eu ri. Aí tinha lá um programa que um negócio que era Uma Tarde com o Breno. Aí ele fala, um dia com o Breno, aí rodando, começou com comida, aí à tarde fomos para um escritório que nos recebeu com coxinha e guaraná, que foi o nosso. Bicho, eu ri. E um carisma lá em cima. Aí eu não sabia que ele conhecia. Tá. Aí eu pedi, não, lembrando eu já volto, tal, não sei o que. Breno é candidato de Patos, né, pô? A gente tem que valorizar. Pronto. Quem é da região, não dá pra. Eu acho que eu não votei em Breno. Acho que eu não votei nele. Mas ele não foi pra Palestina Tríplice? Foi. Foi ele, foi. Quem foi tanto, meu Deus? Eu me lembro que foi. Felipe Leite. Não tô lembrado. Foi Breno, foi a atual desembargadora. Claro, ele venceu, Ana Carla Lopes. Eu acho que Nevita foi. Nevita foi. Nevita Aí, esses três eu me lembro. Aí eu Nevita. não lembro quem foi mais. Eu me lembro que Fábio Andrade não foi, Romulo também não entrou. Professora, teve uma professora do Unip que também, acho que foi, esqueci o nome dela agora, mestrado. Foi, deixa eu ver, Tiago Leite, de homem foi Breno, Tiago Leite e... Bruno, exato. Acho que foi Bruno, não foi Bruno. Bruno. Foi Bruno? Foi Bruno. Foi Bruno. Bruno Nóbrega, não foi? Foi. Bruno Nóbrega. Exatamente. Foi. Acho que Exatamente foram isso. esses. eu Foi não tô os lembrando. três. Acho que foram Foi esses. os três. Exatamente isso. Aí das mulheres eu me lembro que foi Nevita, foi Ana Carla Lopes, a terceira eu não tô lembrado não. Foi Foi a professora do Unip, ela, eu quem? sei Flávia? que... Não. foi? Flávia. Flávia? Foi? Flávia Foi. Paiva. Então pronto, foi isso. Eu votei na atual desembargadora e votei em Flávio. Eu votei nas duas mulheres. Duas das três que estavam lá, eu votei. É uma pessoa que eu gosto, né? Tem um carinho porque... E aí eu disse isso a ela e ao irmão dela. Só eu gosto de vocês, não é por vocês não, é pela mãe de vocês. Professora Nevita, foi minha professora de filosofia. Pessoa fantástica. Nevita? A mãe. Sim. A mãe de Nevita. Como é que é? Como é, amigo? Pô. A mãe de Nevita é Nevita? É. Essa pra mim é nova, sabia? Né? É sério. Não A sabia, mãe não. de Nevita foi professora de... Metade da Paraíba. Era professora de filosofia do Unip. Ela foi professora de metade do estado da Paraíba. Excepcional, velho. Uma pessoa... É sério, não é bagunça, Sabia sem não. bagunça. Ela E era uma excelente professora. Era? Eu sei que Jonta pediu pra Nevita, fale com o Salomão, não sei o que, vai lá na sala e tal. Aí eu só tive contato com Nevita uma única vez, que foi num caso que a gente tava trabalhando em lados opostos. E foi pau, velho. Porque Nevita, a área dela é de família. E eu tinha que... Já peguei também. Eu tava ajudando uma pessoa que era do lado contrário de Nevita. E, macho, o cara tem que estudar 10 vezes mais, porque o outro lado a gente sabe que vem pedreira. E eu falei pra Nevita, fiz, Nevita, nem fale.
eu vou votar em você. Porque primeiro eu já vi a sua capacidade técnica e a sua competência. Porque você teve que me tirar da zona do conforto. Foi um dos casos que eu mais tive que estudar e que mais me diverti em toda a minha carreira. Então, antes de você acabar seu discurso, eu não tô falando que meu voto é seu. Aí e o massa que ela tava do lado da assessora, ela ficou assim, ó. Tipo, bicho deu na lata já assim. Aí foi ele que tava indicou um bocado de jeito E aí, assim, falei, né, Vitor, falei, pra não passar batido. Rômulo era meu candidato 01, foi o primeiro. Rômulo veio aqui também. Fantástico, né? Meu orientador, e não é só pela questão de ser o meu orientador. Que ele é um cara que merecia, o tribunal merecia um cara como Rômulo. Não era ele que merecia, o tribunal merecia ter uma pessoa como Rômulo é diferente. Fantástico. Na minha urna, né, eu ia botar o número lá de Rômulo, já era zero quanto? Era 13. 013, né? Eu já botei logo, aí, que era 13, aí depois virou 013. Aí eu já foi o primeiro. 113. Não, 130, exato. Cento- Era porque era 13, aí disseram, não, tá lembrando política partidária. Não, aí. é porque não podia, Não a urna não reconhecia o primeiro dígito como 0, que precisava de 3. Foi mais ou menos essa desculpa, assim, que a Justiça Eleitoral apresentou era 113, não? Eu acho que foi. 113, é. Era 113, que botou um na Adicionou frente. na frente de Que todos. não reconheceria o 0. É. Aí tem que Porque assim, o que eu soube é que a Justiça Eleitoral demonstrou para a Comissão Eleitoral e os caras... Tiveram que acatar porque era urna. Não tem que fazer, não. Mas foi informado eles inicialmente que o primeiro dígito não poderia ser 0. E aí o pessoal registrou todo mundo com 03 e... Rômulo. E aí depois a Justiça Eleitoral disse, não dá... Tem que ser o dígito 1, a urna não reconhece. Aí foi complicado. Porque... Eu lembro que tinha um material já de campanha feito. Eu não sabia, não. Eu pensava que foi uma alteração no decorrer. Não, mas foi uma alteração no decorrer. Não, mas eu achei que era lançaram. uma alteração na urna, não... Já tinha é tanto que, tipo, os primeiros botões que eu recebi de Rômulo, era só 13. Era só 13, é. Era. E aí era engraçado. Roxinho e tal. E aí era engraçado. Roxo e amarelo. Porque o pessoal falava a questão política partidária. Eu vou botar o 13 na urna só porque é você, meu amigo. Mas assim, eu vi muito. Eu também, pô. Eu vi algumas pessoas falar isso, mas assim, aí criava, eu vou votar no 13 porque já é 13. E aí gostava. É assim, pronto, quem pegou o número 3 e 22. Eu nem lembro quem era o 22. Tinha o 22? Eu não lembro, não. Acho que tinha. Não pode lembrar, não. Não me lembro, não. Tinha número pra falar, porra, velho. Era muito. Gente, Tinha que ter cola, pô. Gente, pelo amor de Deus, quem foi candidato, desculpa, eu só lembro 2 números. O primeiro que era de Rômulo, porque é muito só lembro de Rômulo. E depois o de Breno, porque até hoje eu acho que ainda troca os contatos com o Breno, aí ficou marcado, que era 17. O resto... Acho que 19 era Maris. O resto eu não lembro de ninguém. Zé Maris, Mil perdões. 119. Só. Eu só lembro desses dois. Eu me lembro porque é o primeiro... Não, o Rômulo eu me lembro. Não, tudo direitinho. que é o 111, que ficou 101. Quem foi? 103, eu acho que eu... Que foi... eu não lembro. Inclusive ele escreveu também sobre o mesmo tema que eu. Inclusive eu vou referenciar ele. Advogado penalista muito tem tanta história esse homem que... Pergunta, eu não vou falar nada. Jonathan, conta aí da história do gastar a sola do sapato. Rapaz. Agora vai começar a bocada. Aí Quer ver a bronca? Rapaz, tu quer ouvir? Eu quero. Agora, foca aí, Ramonzito, ele falando, foca aí. Rapaz, Isso vai ser um corte. Rapaz, porque assim, eu tenho uma amiga que foi candidata em Patos, na OAB. E aí, é assim, ela na época estava complicada a questão, quem era candidata a seccional era Kio, né? Ela, ei, bora, eu tô com vontade de ser na subseção, você me apoia? Claro, vamos comprar um sapato eu digo, olha, toda campanha compra um sapato novo para gastar a sola. Não tem esse negócio de
Você vem com o sapato usado, não. É novo pra gastar a sola, pra andar. O cara tem que preparar pra andar. E aí, sai ajuste da porra. Ah, não, oxi. Agora o pato já começou. Agora começou, pô. Aí, olha, todo mundo sabe que eu tenho lado político na OAB. Sim. Eu respeito Paulo, respeito Arrisson Tagino. Respeita Cleodon. Respeito Quem for? Cleodon. Cleodon é um amigo, pô. Tenho um carinho gigante por ele. Não votei nele por conta da questão, a conjectura política. Ele sabe disso. Eu disse, olha, infelizmente não vou poder votar porque voto cruzado não vai assim. Não vai agregar. Mas assim, é um cara que eu torço do mesmo jeito que eu torço para que Arrisson faça uma boa gestão, né? Mas aí foi engraçado porque teve um congresso de direito eleitoral em Campina e aí, bora, todo mundo lá, aí chegaram para Arrisson. O bicho já tá constrangido aí. Chegaram para porque é pesado isso aí. Pode falar. Agora Mas assim, chegaram para ele, mas assim, eu falei isso foi porque não foi com ele, foi porque minha colega me constrangeu, porque sabe que eu tenho um apreço gigantesco por Maria Cristina Kiel, professora Kiel. Então assim, apoiei ela e eu disse, olha, pronto, chegou um dado momento, Rômulo foi vice de Kiel e Rômulo foi agora com Arrisson e Kiel com Paulo. E aí eu fiquei dividido, né? Eu gosto dos dois. Eu disse, olha, cheguei para Rômulo, disse, olha, tem problema. Cheguei para Kiel, tem problema. Eu vou votar no senhor e não vou votar em Paulo, vou votar em Kiel. Tô votando em Kiel. Todo mundo sabe. Aí o que é que acontece? O pessoal chega para Arrisson e fala, rapaz, olha, tem um rapaz aqui que é bom, já rodou na campanha comigo, andou os escritórios tudinho de Patos, inclusive ele disse que toda campanha ele compra um sapato. Aí pegaram e foram me chamar. Ei, a gente quer que você converse com uma pessoa, vem aqui. Aí me levaram pelo braço. Meu irmão, Aí olha, eu peguei e disse, olha a merda. não vai dar certo, velho. Aí conversei com ele, assim, muito respeitoso. Toda vez que eu vejo Arrisson, conversei também com presidente ainda de Campina, né? Lá, Alberto Jorge? Alberto Jorge. Alberto Jorge é presidente, inclusive eu conheci Alberto Jorge quando fazia parte do grupo de Raoni, né? Eu votava muito com Raoni. Pessoa boa também. E aí, Alberto Jorge, eu brinquei muito, eu morava em Lisboa, eu brinquei muito com o Alberto Jorge. Gente finíssima, gente finíssima. Gente finíssima. Aí, não conheço, não. Gente boa. aí chegaram pra ele e foram me apresentar, assim, disse, vou apresentar como se estivesse vendendo um produto. Pô, todo mundo sabe que eu tenho lado. Foram rifar o bicho. Olha, esse rapaz aqui e tal, tá comigo, eu olhei. A gente vai estar tudo junto, eu olhei, como é que é? Você conversou comigo antes? Não, e ela tinha perguntado, você me apoia a ser candidata novamente? Claro, porque você é uma amiga. É como se Salomão chegasse, eu vou ser candidato, você vota em mim? Bicho, não precisa nem perguntar. Nesse momento, o Jonathan ficou igual aquele meme, tá? De outra volta. Porque assim, ele tá me constrangendo na frente de Arrisson, de Alberto Jorge. Aí a pessoa, olha, e ele tem um negócio. Aí soltou a minha frase, né? Toda campanha ele compra um sapato. Aí eu peguei a deixa, ela me constrangeu, me senti. Mas assim, meu relacionamento com ela é uma pessoa boa. Não gerou inimizade, não. Foi só. Eu gosto demais dela, de coração. Uma pessoa fantástica. E aí falaram isso, né? Eu pensei, olha, inclusive. Aí eu disse pra ele, presidente, olha, inclusive, já diga ao senhor, já comprei o sapato. Eu só não sei se eu vou caminhar ao lado do senhor essa campanha. Pode ser. Pronto. Soltou essa, a curia ficou. Pronto, aí, não. Velho, Foi a melhor resposta que você podia ter dado. Mas assim, deu Eu uma fui confusão. extremamente educado. Você foi extremamente educado, me perdoe, mas assim, eu não teria essa estátua ainda não. Assim, isso deu uma confusão pro pessoal que. Não, porque. Você não conversou comigo.
bicho, você sabe que eu tenho um lado político, que eu tenho um lado na OAB. Então, pra que você... Você se constrangeu, foi você que se colocou nessa situação. É foda. Sim, você não já Bicho, sabe... é porque, bicho... Bicho, eu tô lhe falando que o novo QG tem não, fofoca. cara, não, cara, é porque assim... O novo QG tem história pra contar, eu não viu? conheço, né, sua amiga, mas assim, veja, ela não tem esse tato político ainda, né? Não, ela... É porque ela queria que eu tivesse Não, eu entendi, junto mas com assim, ela, mas... porque isso, pra quem tem o tato político, você não faz isso, Não cara. faz Não isso. se faz, assim, pô. e assim, olha... pronto. Primeiro quando é uma campanha para dialogar com a base. assim, Você olha. vai chegar. Pronto, do mesmo jeito que Pedro, antes da campanha, foi lá no seu escritório e disse: bicho, Foi, claro. pronto, ele vai fazer isso. Você vai chegar, vai dialogar, você vai comigo nessa campanha, né? Você vai votar comigo na chapa toda. Como é que você vai fazer? Quando você vai para o interior, um exemplo, eu vou lá com o Jonathan, no interior. Jonathan, vamos votar pro Senado comigo, pro fulano de tal. Tá, ele dá o voto de Senado. Não necessariamente o deputado que ele vai votar é o mesmo deputado que eu vou votar. Eu não vou vender uma chapa Isso. completa para ele. Ele vai apoiar a campanha para esse Fica candidato. pesado, né? Você Exato, cara. É porque isso aí já é, sabe? me de deu quem tá dentro. Aí é assim, ó, Kio foi minha professora na faculdade, Direito Civil 1. Kio foi minha professora. Tem uma pessoa maravilhosa. Eu digo a todo mundo, olha, uma das grandes dificuldades na vida é alguém dar um não pra Kio. Do mesmo jeito que é pra Rômulo também. Então, assim, são duas pessoas que eu gosto de coração. E aí, eu disse, olha, não tem como eu estar contra Kio e nem contra Rômulo. Rômulo foi candidato ao 5º. E Kio, eu já tinha votado nela uma vez e estaria com ela. Novamente, estive, né? E aí eu disse, olha, você se colocou nessa situação, me desculpe. Você sabia que, inclusive, meu voto em Patos, eu estava aguardando a composição para... Definir. É natural você votar, acompanhar uma chapa. Assim, talvez... É normal isso. Você... Esse foi meu primeiro voto, né? Como de campanha de OAB, essa campanha agora. Apesar de tudo, eu já tinha acompanhado, Jonathan, outras campanhas, né? Como estagiário e tudo, os escritórios que eu participei, eles sempre foram bem envolvidos, eu não vou dizer bem envolvidos, mas assim, sempre participavam. Não era aquele que abraçava a campanha e tudo, mas sempre estava ali bem posicionado. E nessa campanha, cara, sabe o que foi que me fez escolher ir com o Paulo? Foi uma coisa. Paulo lembrar do meu nome. É isso aí. Bicho, mas aí vamos dar o Paulo seu tem dono. uma Paulo memória tem uma memória fantástica. Então, cara, mas- Ele lhe chama pelo nome e sobrenome. E Ironicamente, lembra ele lembra de tudo. Ele né? um diz negócio- onde você se sentar Ele é na foda. sala. Bicho, pra você ter noção, Paulo, assim, eu era estagiário, conversei uma vez com o Paulo e naquela época, assim, na minha cabeça, pô, eu tô falando com o presidente da OAB, cara, que ele me encantou de uma forma e ele me tratou com uma simplicidade que pra mim não era, bicho, esse cara não tem condição dele ser o presidente da OAB e ser simples desse jeito. E Paulo lembrou de mim, bem, tranquilo. E cumulou com aquela história que eu acho que eu já contei aqui no podcast, não, contei aqui no podcast do sigilo, do tratamento, tal, dos precatórios, eu fiz um requerimento, cheguei na OAB como fosse a casa do advogado, achando que conseguiria ter um escuta, uma ouvida de que, sabe? E Aí fez o requerimento. Fiz o requerimento, Até montei o hoje. requerimento, papapá. E outra coisa, não foi eu, um jovem advogado que tinha 3 meses, 2 meses de carteira, não foi. Foi eu, Ricardo Fernandes por trás de mim, que Ricardo Fernandes é uma sumidade aqui dentro de João Pessoa. Já trabalhou em 342 mil sindicatos, já teve conjunto com o Rinaldo, trabalhou com o Rinaldo muitos anos, é um cara muito conhecido. Que Ricardo Sei. ali atrás ficava sempre dando Gente boa também, Ricardo. sabe, Gente boa. encaixando ali, que foi sempre meu suporte, porque quando eu fui trabalhar no sindicato, foi o cara que me ajudou, foi o cara que me deu a base, foi o cara que começou, tipo, apostou em mim, entre aspas, assim, de vamos comprar pra cima essa ideia de vender precatório, de montar, vamos... E até hoje trabalha comigo, eu trabalho com ele. Então, assim, não era eu sozinho lá, sabe? Foi assim, sempre com o Ricardo dizendo como é que eu ia fazer, como é que eu ia deixar de fazer, como é que eu ia correr, pra onde eu ia, porque, tipo, o cara não tava numa área trabalhando e essa era mais ou menos minha área de atuar ali. E foi uma dificuldade para eu ser recebido, foi uma dificuldade para eu poder conseguir ter uma reunião, foi uma dificuldade para eu poder demonstrar qual era o problema. Pediram um relatório, Arson pediu a mim um relatório sobre o que estava acontecendo.
Teve a questão também do RDR das suspensões do processo pela incidência do juizado especial da Fazenda. Ele pediu um relatório, eu mandei um relatório assim, sabe? E eu chegava e toda vez eu tinha que me apresentar de novo, explicar Assim, de novo. rapaz, E Paulo, assim, quando o Paulo me viu, ele fez, tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, João, como é que você tá? isso aí dele é. Aí eu, sabe, desmontou-se todinho. Olha, aí, assim, além de que Sabe o que me fez votar em Paulo, na moral? E aí, Paulo, eu nunca votei em Paulo diretamente. Nunca. Ironicamente, eu sempre fui oposição a Paulo. E aí, Paulo foi lá no meu escritório, olhou olho no olho. E aí, ele e Cláudio, a gente sentou, deitou, né, algumas críticas. Críticas também construtivas para melhorar a campanha, para melhorar, caso ele tivesse ganho, né? Melhorar a gestão dele. E o que eu achei. Eu falo um palavrão, mas o que eu achei foda foi que ele parou para ouvir 1 hora de marretada. E quando o Claudio parou, eu comecei. Falei, gente, isso é muito bom. Inclusive, eu quero que vocês estejam conosco para melhorar e tal. E ele teve. Como é que eu posso dizer? Ele parou o tempo dele, um longo tempo da manhã, ouvia as críticas sem Pessoalidade. Sem personalidade e sem querer como é que é? Responder. é difícil. Ele parou para ouvir de fato, entender, vamos melhorar isso que vocês estão falando. E aí, bicho, isso me pegou. Que quando o cara para ouvir tudo aquilo que eu tenho para falar, e mesmo ele sendo criticado, quando ele se mostra essa pessoa de fácil tato, fácil contato e fácil acesso, me ganhou, velho. Rapaz, aí. Me ganhou. Pronto, Paulo. É porque, assim, querendo ou não, vocês dois já tem uma história precedente na política, né? Eu não tinha essa história. Então, assim, Pronto. eu entrei nessa campanha dizendo assim, bicho, eu preciso me posicionar. O AB não é esse oba-oba todo. Preciso me posicionar, preciso saber onde é que eu tô, pra onde eu vou, tal. E eu comecei a avaliar. Quando eu vi a série de dificuldades que eu tinha, eu disse, porra, eu vou ter esse outro lado aqui, né? Aí tinha a proposta de Zé Maria, só que aí eu achei um pouco utópico, aquele negócio de 500 conto de mensalidade, 500 conto de anuidade. Aí eu disse, bicho, esse negócio não vai... Isso não tem como dar. Aí eu comecei com o Ricardo amigo de Marisa, Ricardo fez, velho, isso não acho não... É utópico, isso é utópico, é uma campanha utópica e eu acho que não vai pra frente. Aí Ricardo olhou pra minha cara, a gente conversei com o Paulo Juan, conversei com o Silvano, conversei com todo mundo e a gente, num conjunto aqui, dentro do escritório, meio que decidiu, disse, não, a gente acha que o Paulo é a melhor opção, então... Porque olha só, como é necessário e às vezes o pessoal não entende porque é necessário vocês se inteirar da política da OAB, conhecer. Hoje um problema. Todo mundo está passando por isso, problema com Alvará. Porra, e já foi um problema, já foi resolvido e voltamos ao mesmo problema, né? Aí Bicho, assim, em especial, Justiça Federal tá um não, caos, e assim, aí eu faço até uma defesa de um colega que eu acho que foi o primeiro na Paraíba a fazer isso. Acredito que tenha sido ele. Advogado patoense. Velho, a OAB instalou no fórum um local para reclamação. Todo mundo pancada. O constituinte também cobrando. Que o constituinte começa a duvidar até da idoneidade do advogado. Você não tá fazendo, o cara tá correndo atrás, o advogado não assim, faz nada. Ou recebeu. Acontece. Aí assim, o cara fez. Ninguém tá fazendo nada. Entrou com ação contra o banco. Depois que ele faz isso, pronto, aí começou enxurrada de ação. Aí a OAB aumentou um pouco o discurso, fez, não dá. Aí o tribunal, assim, velho, precisou de um cara pra dar entrada com ação e assim, começa, a gente também não precisa, o advogado, ele não precisa só, a OAB é muito importante. O que eu costumo... Mas assim, se a OAB não encampar a briga, vá pra cima, meu amigo. Mas é o que eu costumo dizer, velho. Isso eu digo direto. E ninguém presta atenção. Eu faço parte da Ordem Molê, enfim, não entrar muito no mérito, mas o pessoal esquece e serve demais para a OAB, que é
os advogados que compõem a OAB. A OAB não compõe advogados. Então, assim, a gente às vezes inverte os polos da situação. Nós invertemos. A gente tem que parar para prestar atenção que a gente que faz esse negócio. Então, quem precisa deles é a gente. Se a gente não paga anuidade, quebra. Se a gente não compõe a OAB, não tem comissão. Só vai ter uma diretoria lá e a diretoria sozinha não faz nada. Pois é. Então, assim, esse é o grande cerne, né? O grande métier quê da coisa. questão. O problema é que eu acho assim, que falta interesse e organização. Interesse e organização. A parte da organização, a gente, pelo menos que está aqui os três, já temos um pé a pé. Pra gente, isso aqui já faz mais sentido. Porque uma dor de você comprou uma briga com um lote agora. Você não tá comprando a briga com um lote. Entendeu? Então, assim, mexer nesse vespeiro, eu acho que não é todo mundo que vai querer mexer. Porque assim, e aí a crítica que eu faço é justamente essa. Uma coisa é João Erle, advogado, outra coisa é Salomão, outra coisa é Jonathan, se indispor com o tribunal, se indispor com o magistrado. Outra coisa é a OAB. A OAB não pode jamais fugir da raia. Então, assim, quando um advogado está sofrendo e busca o apoio da OAB, ela tem que estar presente, ela tem que auxiliar o advogado. E foi a mesma coisa que eu conversei no podcast de Cláudio. O grande problema da gente é entender que a OAB, hoje, que é a maior crítica que eu faço à OAB, ela não consegue se posicionar da forma correta. E Cláudio até não entendeu muito quando eu estava falando, que ele estava falando, sei lá, um exemplo sobre a criminalização do aborto. Não é esse o assunto que eu estou falando. Eu estou falando numa relação literalmente institucional do advogado com a OAB. Porque quem compõe a dor da OAB é a dor do advogado. Se o advogado está reclamando, a OAB tem que comprar esta briga. Certo? Aí Cláudio falou sobre escalonamento. Em parte eu concordo, em parte eu discordo. Porque tem determinados pontos que a gente não pode permitir diálogo. Não existe diálogo com ferimento de prerrogativa. De forma alguma. Pau pra cima, meu irmão. É o que a gente tem. A arma do advogado são suas prerrogativas. Se a gente está dialogando sobre ferir prerrogativas, nós acabamos de acabar com a nossa profissão. Acabar. Nós destruímos nossa profissão. Porque a arma do advogado são suas prerrogativas. Se eu chego na delegacia, sou destratado, sou maltratado, sou impedido de conversar com um cliente, acabou, eu não tenho o que fazer, eu não consigo recolher fato, eu não sei como é que foi feita a prisão. Acabou, não sirvo mais ali. Eu não sirvo. Então, esse tipo de discussão, eu acho que não é válida. Eu não acho válido esse diálogo sobre ferimento de prerrogativa. Não existe diálogo sobre isso. Não existe. É lei, vamos cumprir e acabou, morreu o assunto. Não há discussão. Não é um favor. Não é um favor. Isso não é um favor. Então, assim, existe diálogo onde precisa de diálogo. Onde não precisa de diálogo, não tem que ter diálogo. Tem que ter o pulso firme da OAB. A mão da OAB ali dizendo, ei, calma, não vai mexer aqui. Você quer meio, e botar a asa em cima e dizer assim, não, aqui se você mexer com esse, você está mexendo com a instituição OAB, isso aqui não vai para frente. Pronto, é isso que eu sinto falta. Porque sempre vem um diálogo muito grande, uma institucionalização, a OAB vai conversar, porque vai fazer, e nunca sai do campo. Não pode ser um mero discurso. Exato. Minha falta é a ação. Assim, até que ponto a gente vai romper e vai sair do desagravo. Bicho, o desagravo, ele não é a arma de reparação. Ele não é a arma de reparação que a OAB tem. Se a OAB achou e entendeu a partir de então que a arma de reparação que a OAB vai ter para o advogado é o desagravo, nós perdemos novamente o sentido. Até porque o desagravo é importante, mas não pode ficar Exato. É porque, na verdade, o desagravo é uma maneira de juntar todo mundo e fazer que aquela voz ecoe mais alto. Mas o certo é não deixar chegar ao ponto de desagravo. Então, o certo mesmo é a gente manter as prerrogativas, assim como fala João Erle, de uma maneira tão fechada que não existe situação, não existe negociação para ferir prerrogativas. E se ferir prerrogativas, aí sim vem pro desagravo, mas é a última arma, é o desagravo. Exato. Eu acho que assim, o desagravo virou a regra. E não é para ser a regra. Não é para ser a regra o desagravo. A gente tá pecando pela cautela. E esse pecar pela cautela, isso vai gerar, já gera hoje pra gente um problema muito grande.
Porque hoje a gente não consegue falar com o magistrado, hoje a gente, às vezes, não é muito bem tratado dentro do tribunal, para despachar é uma dificuldade, pra gente poder ter acesso a um preso é um problema, sabe? Então, assim, isso... Assim, a gente está banalizando a nossa profissão e nós vamos perdendo o sentido. Eu sempre falo aqui, perder o sentido. A OAB está perdendo o sentido. Literalmente é isso que está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente não começar a mudar a visão dessa situação, de entender que certas ações não merecem discussão, a gente não vai voltar a dar sentido e o poder que a OAB precisa ter. E assim, a OAB, hoje ela tem uma função constitucional brilhante, a OAB. Então, assim... O poder que a OAB tem é muito grande. É muito grande, mas assim, hoje eu vejo a OAB ela preocupada com algumas situações. Pronto, um exemplo. Você falou. Eu não conheço, meus irmãos. TV OAB. Estamos fazendo o básico. O dever de casa, o básico, está sendo feito. O advogado está sendo respeitado. Está tendo suas prerrogativas respeitadas. O alvará está saindo. O alvará está saindo. O advogado vive de alvará. É assim, a gente está fazendo o básico para tentar ampliar. É isso, cara. Pra mim, Assim, por isso que eu digo que perde o sentido. Pronto, hoje não é merece grandes festas. Mas qual é as notícias hoje? Foi feito o maior São João da OAB. Mas isso é porque eu tô dizendo, isso aí é para vender imagem, vender política. Mas eu não quero saber disso, cara. Isso no meio dessa discussão de... Deixa eu ser sincero com você. Se pra mim, hoje, Paulo tivesse ganhado e a discussão da gente fosse essa, eu ia estar criticando do mesmo jeito. Porque pra mim, perdeu a função. Com toda certeza. Pra mim, perdeu a função. Pra mim, hoje, a PEA já fez mais do que a AB nesse ano todinho. Inclusive, se Paulo tivesse ganho e tivesse, como ele falou, cometido equívoco, eu tinha ligado pra Paulo Isso é porque por telefone dele. A galera acha que a gente fala da boca pra fora isso. Não, mas não é. Não. Eu tinha ligado pra Paulo e tinha pedido, né? Eu tinha chamado e tinha pedido pra ele vir aqui e prestar esclarecimentos pra todo mundo por causa disso. Exato, cara. É porque assim, bicho, é isso, cara. A palavra, o termo que eu tenho que usar é perder sentido. É esse. Nós estamos Até porque, perdendo sentido. como dizia meu avô quando era vivo, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, com assim, toda certeza, assim... Eu rezo e prezo o dia que alguém do AB vai calar minha boca e pedir pra vir aqui. Aí eu prezo e prezo. Mas não vão fazer isso. Não vão. Tenho certeza que não vão. Sabe por quê? Porque é difícil escutar. É difícil escutar o outro lado. É difícil atender um pedido da APEA, por exemplo. É difícil. É muito difícil conseguir E é sentar aqui. legítimo. Exato. Mas eu não tô questionando legitimidade ou nada. Eu tô dizendo assim, que é difícil conversar. Com a oposição. Com a oposição eu tô botando a oposição no lado político, porque eu já disse aqui que eu não sei com que lado eu vou estar. Eu não sei qual é que vai ser a próxima campanha. Não tem nada definido, ninguém tá conversando de política. Eu não sei se eu vou estar com um candidato de aço. Eu não sei. Se for um candidato de aço. Não, inclusive a gente. Qual a possibilidade de eu estar com Inclusive a gente gigante. nem sabe se a gente vai dar do mesmo lado. Não, E tá exato. ok. Foi a mesma coisa que eu disse. Pronto, um exemplo. Se for Rômulo, candidato de aço, qual a possibilidade de eu estar com o Rômulo? É gigante. É gigante de eu estar com o Se for Rômulo candidato, é gigante estar com ele. Então, assim, É uma pessoa- exato, mas você entende o que eu estou dizendo. A minha crítica é a atual gestão. Eu não quero. Eu não estou falando de política, eu não estou falando porque fui oposição na campanha Você de sabe. Paulo e eu preciso criticar, porque eu sou. Não é, cara. Não estou falando por isso, Você não. sabe que isso vai gerar uma intriga muito... De quê? Se for Rômulo, tem um bocado de gente... Não. Eu já disse pra câmera. Se fosse Rômulo Eu candidato, votaria hoje nele. eu votaria hoje nele. Eu votaria hoje. Pessoa Eu fantástica, sairia de não onde eu tem como tivesse para não comprar. votar. Eu sairia de onde eu tivesse para ir lá conversar com ele e apoiar Se ele. fosse Rômulo, eu votaria hoje. Não só votar, como fazer Uma campanha, eu faço faço campanha na hora. O cara é tiver. merecedor. Agora, como eu tô dizendo a você, cara, o problema é que o povo acha que eu e o Salomão tá aqui para conversar porque nós fomos oposição e agora a gente precisa criticar pela crítica. Meu irmão, não é isso aqui não, cara. Não é, cara. Não Olha, é. e algumas pessoas não entendem o papel da oposição. A oposição, quem faz o controle de qualidade da gestão É é o a povo. oposição. É benéfico que tenha discussões, que existam críticas. Pronto. Dia desse, Harrison estava no NIP e eu parabenizei ele. Por quê? Porque eu precisei da OAB Pernambuco. Disse, Harrison... Pernambuco? Sim, eu precisei da OAB Pernambuco para, assim...
Aqui, pronto, o TED, se você precisar, o TED é informatizado. No Pernambuco é papel. Informatizou agora. No Pernambuco? Epa. Essa daqui tem 15 dias, mais ou menos. Não, mas no Pernambuco? Pernambuco, tem um processo lá, tem 2 processos no TED lá, 2. Não. Não que eu respondo, né? Que eu Sim. né, Acionou. Acionei lá o TED. E os Mas- dois foram mas- semana. Tem 15 dias que eu recebi a intimação eletrônica. Mas, É massa essa história. não, mas assim, você teve que. Não, eu protocolei no papel. Pronto, protocolo. Aqui Eu na mandei, Paraíba, não. mandei pra um amigo meu. Não, eu sei que aqui na Paraíba é jornal. Aqui é completo. Aí eu chamei Arrisson e disse: Arrisson, ele tá no século XXI. A OAB Pernambuco parou no tempo. Não dá, pô. Hoje tem PJE, tem tudo. Não existe justificativa para a OAB Pernambuco manter você ter que ir a Pernambuco e ir até a OAB para fazer uma reclamação. Eu mandei pra um amigo meu com uma procuração no meu nome É. pra poder ele protocolar no meu nome, entendeu? Tem ideia do que é isso? Aí, assim, amigo meu para foi abrir lá. o Aí peticionamento depois eletrônico- informatiza. Aí depois informatizou. E outra coisa, antigamente, É. Não. sabe como é que você tinha cópia do processo em Pernambuco? Como? Mandando e-mail. Precisa da cópia do processo. Aí eles mandavam a cópia do processo. Você E outra coisa, eu protocolei, eu tinha que assinar um termo pra ter acesso aos autos. você faz uma petição. Eu protocolei. lógico. Eu sou parte. Você faz uma petição para abrir o sistema da OAB, peticionamento eletrônico. Aí, depois dessa etapa, você pode juntar petição. Se você quiser, você pode juntar Paraíba. já. Não, no Pernambuco. Certo. Na Paraíba é tudo online. Como PJE. É, como o PJE. Eu disse a ele, isso não dá. A gente tem que criticar quando critica, mas tem que reconhecer. Existe uma diferença muito grande. Até agora eu não cheguei nesse ponto de reconhecer nada, porque pra mim nada tocou ao ponto de eu precisar. Então, Não, assim, pronto. quando chegar o momento eu digo. Mas Pronto, assim, Tenho vergonha nenhuma de dizer. eu precisei, e assim, nisso, em algumas coisas, pronto, eu precisei dar as prerrogativas também lá. Disso eu não posso reclamar. Mas em relação ao TED, isso é arcaico. Não tem mais justificativa. Eu sei muito bem. Sei muito bem o que é isso. Né? Gente, vamos lá. 20 horas, 8 horas da noite e 15 minutos. Ramonzito já mandou aqui sinal de fumaça, puto da vida. Porque para vocês que não sabem, Ramon fica puxando a nossa orelha aqui nos bastidores. Por conta do tempo. Por conta do tempo. E Micaele também tá puxando aqui, achando que a gente esqueceu dela. Porque, enfim, né? Ela tá Sim, querendo. ela queria que botasse aqui. Vamos botar pra ver se ela não infarta. O quê? Tá o quê? Tem um áudio, foto uma dela. foto. Não, é porque Micaele fez. Vocês querem me expulsar do canal, não sei o quê. Fez, você tá doido, é? Deixa eu- Aí, aonde é que Micaele está? Olha só, aonde esta meliante está. Vê. De Santa Rita, direto para Paris. Lisboa, agora essa fase foi hoje em Lisboa. Enfim, estamos aqui. Estamos aqui trabalhando Imagens registradas. e ela tá em Lisboa, né? Inveja da peste. Rapaz, então não. Eu tenho, velho. Morei lá. Que assada é maravilhosa. Ei. Saudades. Pô. Nós temos uma pessoa, cara. Tem A cidade igual essa cidade não. mais... Não, assim. Deixa eu dizer um negócio a tu. No mundo. Não, Tem cidade eu dessa, amo, não. eu amo Lisboa, mas assim, é porque Lisboa é Lisboa, é maravilhosa. Mas se João Pessoa não fosse melhor, eu não teria voltado. Não, deixa eu dizer um Então, negócio então assim, João Pessoa tem duas coisas. Minha mulher e o Botafogo. Eu ia falar, não diga que é o Botafogo, né? Ele só. Uma boa noite para todos, certo? Fica aqui meu registro de amor para minha noiva, certo? E vamos finalizando? vamos finalizando. Galera, o bate-papo tá muito legal. 8h15, né? Afinal, 8 e pouco já. É 8h15. Mas temos que ir. Então, assim, hoje foi um papo mais light, falando um pouco de política, falando um pouco da situação. João, Da sola do sapato de Jonathan. da sola de sapato de Jonathan. Inclusive, a gente até falou que queria falar de um processo, depois eu falo desse processo específico que eu estou trabalhando, mas já dou logo a deixa. Se vocês estão recebendo aquelas ligações de operadoras, no geral, de boot, né, que você atende e De não rir. fala nada, não cometam o crime de bloquear. Deixe registrado.
Isso pode gerar para vocês danos morais e astreantes. No próximo capítulo eu falo desse processo em específico. Inclusive, tá bem legalzinho esse processo. Tá bem legalzinho mesmo. Graças E a aí Deus, eu não vou tô dar uma recebendo, dica aí de direito do consumidor, que nem minha área é, mas já tô tão puto que eu tô com esse negócio. Porque em um dia foram 20 ligações. Excelente. E aí, passa a palavra aí pra Jonta, pra ele fazer, como diziam meus professores, os contributos finais, Os contributos finais. para que a gente dê o encerramento e siga para o próximo capítulo, que aí espero que doutora Micaele Domingos, sei lá, esteja aqui junto com com o convidado, né? Agradeço bastante, né? Se não marcar a viagem quando tiver gravação. Pois é. E aí, só agradecer o bate-papo descontraído, bom, troca de assim, experiência, esse diálogo é sempre muito enriquecedor entre advogados. Às vezes o pessoal a gente só conversou. É rico, pô. É um aprendizado muito grande, assim, você sentar, conversar com um colega, eu tenho tal caso, assim, isso é fantástico, é maravilhoso. Troca de experiência é muito importante. E Salomão, da área tributária, você também, assim, cara, precatório, esse tipo de coisa. Previdenciário faz tudo. Previdenciário, Eu só não vendo bom. Ele não faz chover, o resto. Só não estouro bom. Traz a mulher amada em 3 dias, Não, advogado aí não, familiarista, não. né? Traga a mulher amada na intimação, né? A gente separa. Eu só sou na Eu intimação, né? digo, a gente separa a mulher amada em 3 dias. Paulo que trabalha. Paulo gosta muito da área de direito de família, né? Mas aí eu pego o Eu bico. sei que Paulo é trabalhista. Então, bicho, é porque Paulo é aquela história. Paulo trabalhou muito tempo com muita coisa, sabe? Paulo é velho, né? Aquela carinha de É novo, porque Paulo, bonito, é forte. porque eu conheci, eu não sei porque eu achava que o Paulo era mais novo do que eu. Não, pô. não. Paulo é quase um semidoso, né? Porque Paulo tem uma carinha. A lata tá conservada, né? A A lata. latinha tá conservada. Mas Paulo tem mais de 10 anos de advocacia já, pô. Aí Peraí, ele pô. trabalhou. também Salomão, tu não é um jovem advogado, cara. Entende que a lata também, a sua tá amassada, inclusive, né? Mas assim. Que é isso, campeão? Mas, assim- Aí eu digo, faço igual a Júlio Balestrini, lata perfeita, pô, nunca vi um reboco aqui. Peraí, pô. Aí, só que Paulo, hoje em dia, o forte de Paulo é trabalhista, né? Mas como a gente trabalhou muito tempo, Paulo trabalhou muito tempo com a área de direito de família, aí ainda tem muito aquele negócio de indicação, sabe, Jonathan? Fez o meu divórcio, aí vai fazer o divórcio do primo, pronto. Aí sempre entra nesse bolo. Aí tem muita ação de direito de família aqui. E termina que não é uma área que eu tenho o amor de amores, mas querendo ou não, né? Tá dentro do meu escritório, eu tenho que é saber uma o que é que área acontece. que dá muita risada. É bom trabalhar Véi, direito é de massa, família. mas, velho, tem um bicho já Mas peguei tem uns hora casos que Senhor Jesus os na casos causa. cabulosos. Mas Vai. a gente vamos falar de mais casos no próximo capítulo, né? É, depois o Ramon já tá com Senão vamos lá, vai botar um ovo cara já, de já. panela de pressão ali já. Valeu, pessoal. Vamos embora. Não, mas, gente. mas não tem que correr não, pô. Não tem que estar com medo de Ramon, não. Mas é isso, Vamos galera. embora, Peça aí, pra quem tá assistindo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Deixa o ativa like. aí o sininho, O like. deixa o like, né? Isso pra mim ainda é muito diferente, sabe? Esse pedido de like ainda é muito... Deixa o like, ativa o sininho. Salomão, que é mais de social media, ele E já aí- pensa... Mas pra mim ainda é muito estranho. fazer Bota a isso, mãozinha assim lá no YouTube. E aí, fiquem atentos que os Sim. próximos capítulos do Pode Apelar, eu tenho certeza que Ah. vocês vão achar Inclusive, sensacional. inclusive uma justificativazinha, porque a gente passou um tempo. Putz, foi mal. Falha Uma nossa. uma justificativazinha que a gente passou um tempinho a mais sem postar, né? Porque tava chegando material novo, entendeu? Os microfones, as câmeras, assim, vai chegar cadeira nova, então assim, sabe? A Por isso que a PREC Brasil tava aí. deu um deu um suporte upgrade aqui, aqui. né, pra gente. Então, assim, querendo ou não, essa demora foi a chegada dos materiais e outra coisa, né? Vocês pra entender que Ramonzinho é o expert da área aqui, mas tem muito material aqui que ele não conhece como é que mexe, então a gente tem que aprender a mexer, tem que sentar, ver, verificar a qualidade, equalizar, essas coisas todas. Então nós estamos ainda fechando, mas por isso que demorou esse último episódio a ser sair, lançado. né? A ser lançado. Mas os próximos, agora vamos voltar com periodicidade e podem ter certeza que o Pode Apelar não é aquele podcast que só vem em situações ocasionais, né? Quando bem... Eu fiz o quê? Ele é ruim, bicho. Não, pô. O Vai. Pode Apelar é um podcast que veio pra ficar. Surgiu na campanha política, ao contrário do que alguns acham, a gente veio pra ficar e pra catucar a ferida e falar a verdade.
Come on, baby. Então é isso, galera. Vamos lá. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço e até a próxima. Cheiro. Valeu.